Hello! Olá! Bom, muita gente deve estar ainda na live do Loreto com a doutora Solange Travassos. Mas eu já vou falando porque se eu conseguir botar essa live aqui gravada no IGTV, vai ser ótimo. Então preciso ficar falando um pouquinho aqui para poder, quando aparecer no vídeo gravado, não aparecer que eu tô aqui olhando pra cara de vocês. Oi, gente, boa noite. Já entrou bastante gente aí. Olá, tudo bem com todo mundo? Boa noite. Já chamei o Lucas pra gente falar. Deixa eu falar com ele aqui de novo. Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu acho que pouca gente, porque eu divulguei bastante essa live aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direitos de quem tem diabetes. A gente vai falar sobre imposto de renda, falar sobre leis que envolvem as pessoas com diabetes no Brasil. A gente vai falar sobre questões de conseguir medicamentos gratuitamente pelo Estado, pelo município, de forma judicial, de forma administrativa, pelo plano de saúde. A gente vai falar com um advogado, que é o Lucas Kelly, Lucas Duarte Kelly, doutor Lucas Duarte Kelly. Ele é do Diabéticos da Ilha. Vocês já conhecem ele é bem famosinho. Já chamei também. E aí, eu queria que vocês mandassem perguntas para poder ele responder pra gente. Deixa eu ver aqui quem tá falando, pra ver se eu já respondo alguém, alguma coisa que eu saiba responder. Vamos lá. Deixa eu ver. Boa noite, todo mundo que entrou. Deixa eu ver aqui. Saindo do Loreto e vindo pra cá. Pois é, sai do Loreto e vem pra cá, que agora a live é do Diabetes, agora a live é sobre direitos de quem tem diabetes. Olha, não sei vocês, mas eu assisti a live do Loreto com a Solange, saí um pouquinho no final, porque eu precisava vir me preparar, fazer uma maquiagem, dar uma arrumada aqui, botar a luz, paramentar toda aqui. Tá... Ah, já entrou. Vamos lá. O cara aqui pra entrar. A gente vai falar sobre bomba de insulina e insumos pelo plano de saúde, Ju. Pode deixar, a gente vai falar disso com certeza. Tá funcionando? Questão de comprar carro com desconto. Será que a gente pode comprar carro com desconto? Será? Será, gente? O Lucas vai responder pra gente. Ele vai entrar já já. Ó, tem bastante gente já. Vamos lá. Pois é, eu tô vendo aqui, mas tá dando... Para conseguir a bomba de insulina. Vamos falar disso, com certeza. Como conseguir a bomba de insulina pelo SUS. Gente, é uma das coisas que mais me perguntam. Como eu consegui a minha bomba de insulina pelo estado do Rio de Janeiro? E depois, como eu consegui pelo plano de saúde? Não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que batalhar. Porque é uma função, principalmente se for pelo estado do Brasil. Quer dizer, estado do Brasil. Se for pelo governo brasileiro. Porque, enfim, sabemos que é um pouco difícil, né? Mas eu acho que tem várias questões aí. Cadê ele? Chamei, acho que ele não aceitou. Vou chamar de novo. Não pode participar? Como assim? Deixa eu falar com ele. Ah, ele vai resetar a internet. E aí ele entra de novo. Mas, pra quem não... Enfim, nunca assistiu, eu tenho vários vídeos no YouTube que eu não divulgo muito no YouTube. É uma coisa que eu tenho que fazer mais. É falar mais pra vocês assistirem os vídeos no meu YouTube, que tem muito vídeo bom lá. E tem vídeo meu falando tudo sobre bomba. Tem vídeo meu falando como eu consegui a minha bomba pelo estado. Não tem vídeo meu ainda falando como eu consegui a bomba pelo plano de saúde, porque meu processo ainda não finalizou por completo. Então eu só posso falar quando acabar. Mas o que vocês podem saber hoje é que eu estou recebendo os meus insumos pelo plano. Só falta saber se vai ser isso mesmo ou se eu vou ter que pagar alguma coisa por isso. Mas eu espero que não. Então, vamos torcer para que não. Vamos esperar um pouquinho mais. Deixa eu ver se ele já entra de novo. Ele resetou a internet. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Luta árdua. Pois é, Rafael. Pois é. É uma luta conseguir bomba de insulina, gente. Mas assim, uma coisa que eu sei, que podem me falar se vocês não concordam, mas é o que eu acho que, né, pelo que eu vejo aí, se você tiver um bom motivo, tiver um motivo no sentido assim, olha, infelizmente no Brasil você não pode falar que é só por conta de qualidade de vida. No Brasil, se você falar isso, você não recebe. Não é que nem em outros países que você, eu quero melhorar a qualidade de vida e evitar complicações. Esse é um motivo muito bom para você poder conseguir uma bomba em outros locais. No Brasil, não. No Brasil, pelo que eu vejo,
me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu vejo, você tem que dar um motivo muito assim, tá morrendo, ou então tá cheio de complicações, ou então tem risco de morrer, e é isso. Porque, enfim, acontece muito, e eu vejo que geralmente as pessoas que conseguem uma bomba de insulina falam assim, é porque a pessoa tem muita hipoglicemia, e cara, a pessoa tem uma qualidade de vida ruim, e geralmente os laudos que colocam que a pessoa ganha é um laudo muito... que o juiz olha assim, meu Deus, essa pessoa precisa de uma bomba agora. Então, né, enfim. Eu não gosto muito de falar desse assunto porque eu não sou especialista nesse assunto. Então eu prefiro que o Lucas, que o Rafael, que a Renata falem sobre isso. Essa é a minha opinião como diabética, tá? Minha opinião, assim, que eu vejo as pessoas falando, vejo relatos de pessoas, então posso estar errada de alguma forma, não sei, porque eu não sou especialista. Mas vamos esperar. Nossa, que mensagem já, peraí. O laudo tem que ter essas palavras literalmente, exatamente. O Rafael tá falando aí. Tem que ter morte, tem que ter hipoglicemia, tem que ter coma, tem que ter internação, tem que ter essas palavras. É o que as pessoas falam, relatam e... O que eu posso fazer por isso? Não sei. O que eu posso fazer, na verdade, é falar pra vocês como que eu fiz. Como que eu consegui pra poder vocês tentarem também. Foi? Oi, Ana. A Aninha chegou. Gente, tá muito ruim condições também. financeiras para usar o Libre e a Tougeu. Olha, muita gente está conseguindo também pelo Estado, conseguindo pelo plano de saúde, não só bomba de insulina, mas o Libre, insulinas melhores. Então, o Lucas vai falar um pouquinho disso pra gente aqui. Ele tá com uma questãozinha com a internet, já chamei de novo. Tô esperando ele conectar aí. Como se integrar um social? Como assim? Me manda uma mensagem no privado pra explicar melhor, que aí a gente conversa. Show? Muito bom. Deixa eu ver aqui. Ai! Caiu a minha luz aqui. Ai, tá caindo a luz, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Gente, que barulho. Vocês ouviram esse barulho? Engraçado. Pronto, fica aí. Nossa, tá caindo já. Eu falei numa live que eu fiz da Unisocial que eu quebrei o meu suporte de... como é que é o nome? De botar o celular. E agora quase que eu quero minha lâmpada também aqui. Chutando a voz. Pera aí. Olha só. Eu botei o fone e eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo, não. Não tô com o fone aqui. Porque eu vou ouvir depois do Lucas. Voz no além. Cadê o Lucas, gente? Calma aí. Lucas, bota no 4G. Que geralmente funciona. Ó, aqui em casa, aqui é meu quarto. Esse é meu quarto, tá um pouquinho bagunçado. Ó, meu quarto ali atrás. Aqui no meu quarto, a internet é horrível, é péssima. E aí, o que eu faço? Quando tem live que eu boto aqui no meu quarto, eu boto 4G, porque a internet, o Wi-Fi não funciona aqui. Não funciona. Que é uma máscara de insulina com fundo azul marinho. Bom, com fundo azul marinho não tenho ainda, mas posso pensar nisso aí. Tenho com fundo vermelho e verde por enquanto, mas eu vou fazer mais. Quem sabe eu consigo com fundo azul. Não vou prometer, porque pode ser que eu não consiga, porque é muito difícil achar tecido azul. É mais fácil achar tecido branco. Preto é difícil também. Mas a gente vai ter. Mas eu vou tentar, tá? Eu prometo que eu tento. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Insulina NPH irregular para diabetes tipo 1. Bom, é a insulina que a gente consegue no SUS. Né? Uma insulina que geralmente quem tem diabetes tipo 1, quem precisa de insulina que o médico prescreve, consegue gratuitamente. Então, se você usa essa insulina, você consegue no SUS gratuitamente. Tá? Tem que ver como é que você faz isso. Mas eu acho que é só ir numa farmácia do posto e com a prescrição. Por que eu digo isso? Porque quando eu já peguei tirinha no posto, e quando eu pegava tirinha no posto, eu ia com a minha receita da minha médica, da Solange mesmo, não era de um médico do SUS, era da minha médica particular. Ia lá, aqui na Tijuca, com a minha receita. Na receita tava dizendo que eu precisava de 4 caixinhas, eles me davam uma. Eu aceitava, porque era alguma coisa já, né? Já ajudava de alguma forma. Mas agora eu consigo pelo plano, graças a Deus. E, enfim, vamos deixar essas caixinhas aí para outras pessoas. Vamos ver. Como eu dormi com a bomba? Bom,
Agora, no momento, eu estou sem a bomba. Eu tô com ela aqui, ela não tá conectada em mim, eu tô usando caneta. Eu postei sobre isso hoje. Mas quando eu durmo com a bomba, geralmente eu acordo com ela enrolada no pescoço. Eu acordo com ela enrolada aqui. Ela é assim, eu não durmo com ela presa no meu corpo, porque eu não gosto. Eu gosto de dormir com ela solta. Então, tipo, às vezes eu acordo, ela tá lá do seu lado e eu tô sentindo a cânula assim, a puxar como é que é o nome? O adesivinho que fica na barriga, né? A cânula, eu tô sentindo puxar assim um pouco. Aí eu, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu vou ver, tá a bomba que tá do outro lado da cama. Mas eu prefiro dormir assim do que ficar com ela apertando em cima, sabe? Eu não gosto muito. Deixa eu ver. Com qual insulina eu comecei quando eu me tornei diabética? Eu comecei com uma log e eu acho que foi NPH. Não tenho certeza. Se Solange tiver aí, ou se minha mãe tiver aí, meu pai, se alguém tiver aí que lembra, porque eu tinha 6 anos, me falem, mas eu não sei se foi NPH ou se foi a Lantus. A Glardina, no caso, né? Mas eu sempre usei, assim, pelo que me lembre, na minha infância inteira, eu usei a Glargina e a Novorapid, que eu acho que logo depois lançou a Novorapid. A Humalog foi logo no comecinho, eu acho. Eu não tenho certeza, não me lembro. Posso perguntar e ver isso direitinho pra poder falar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, gente. Calma aí, tem mais perguntas. Vamos olhar aqui. Essa aqui, ó. Como contar gordura de alimentos? Ana Carolina, Noeli, cadê vocês? Cadê? Loreto Novo Rápido. Ana Carolina, Nutri, vão cá me ajudar a responder essa pergunta. O Lucas tá com probleminhas na internet, ele já vai entrar. Não é porque eu não tô chamando ele aqui, é porque ele realmente não pôde entrar ainda. Mas eu tô esperando ele, vamos ver se ele vai entrar agora. Essa das perguntas aqui do como contar gorduras. Bom, tem um vídeo no meu canal chamado Bolos Duplo, que é como contar as gorduras dos alimentos. Esse vídeo explica como fazer. É um bolos que você aplica 2 vezes. Oi. Entrou! Opa, Nossa, entrou. meu senhor do céu, o que é Tá escuro isso? aí, tá tudo escuro aí, tá preto. Tá preto? Peraí, Tá não é preto. possível, cara. Ah, pô, Agora agora tá foi. explicado. Tive que pegar um celular antigo que eu tinha, por isso que eu tô dessa forma. Meu Vou tentar fazer Deus. o seguinte. Vamos ver se vai melhorar. Já sei o que você fez. Muito bom. Você botou no celular atrás para olhar Exato. pro computador. Olha só, menina esperta. A gente tem que inventar moda aqui, né, Bia? Senão não vai. Muito bom. Mas, ô, Meu Júlia, tem uma celular, eu pessoa não que sei. respondeu. Fala, fala. Meu celular é bom. Meu celular é bom. Tá aqui meu celular. Exatamente aqui. Estou, inclusive, aberto aqui para poder ver como é que tá a angulação aqui, ó. Olha só, Olha os Paranauê, cara, que a gente faz. Paranauê. Impressionante. Eita, Mas, enfim, importante que agora foi. 182. Agora foi, eu estou Minha acompanhando glicemia aqui, tá doidinha. Tá tô acompanhando? acompanhando, Bom, tô acompanhando aqui em 3 telas. Nossa Senhora, coisa boa isso. Eu tô com 2. Rapaz, Tô com o aqui é a WhatsApp amarração e da você. amarração. Aqui é a amarração da amarração. Aqui a gente tem que fazer o quê? Quem é católico, que acredita nos santos, quem é, né, de outras religiões, vão acreditando em tudo. Sim. Inclusive, falar em religiões, cara, eu fui num lugar que eu acho que você vai gostar muito quando você estiver aqui no Espírito Santo, que foi o Hum. Mosteiro Zen, budista. Eu gosto dessas coisas, adoro essas coisas. Que É legal. bem bacana. Um tempo atrás eu fui poder resolver um pepino, o de máscara. A gente parei para tirar foto sem máscara, mas estava de máscara. Mas enfim. Enfim, Vamos, vamos dar play à situação. Diga para nós. vambora. Vambora. Na verdade, assim, eu acho que todo mundo já te conhece aqui, mas eu queria que você se apresentasse, pra quem não te conhece. Fala Vamos sobre lá. você, sobre o Diabéticos da Ilha. Tá ok. Vamos lá. Eu me chamo Lucas Duarte. Kelly. ênfase no Kelly, porque eu gostei. Kelly, Kelly. Poucas pessoas dão ênfase no meu Kelly, mas você deu. Isso é bom. É, sou advogado, né? Já estou advogando aí há, sei lá, 4, 5 anos. Acho que 5 anos já. Terminando agora 2 pós, um em direito empresarial, outro em direito civil. Além de tudo isso, essa formação jurídica, né, que a gente tem que se... Eu tô até sério hoje, você tá vendo, né? Camisa da nossa reunião, você viu, né? Aham. Além disso, né, sou fundador do projeto Diabéticos da Ilha. Para quem não conhece o projeto, é uma página que tem uma pegada mais de humor, né? É uma forma, eu acredito,
não todos os posts que a gente faz, mas eu acredito que em grande maioria dos posts que nós fazemos, ele tem essa pegada mais lúdica, né? De Sim. mostrar o diabético de uma outra visão. Ao invés de você sofrer, chorar e se desesperar por por determinados momentos, né? Uhum. A gente acaba tentando transformar. Como, por exemplo, às vezes, quando você se mostra diabético, toma sua insulina, as pessoas gostam de falar que você vai morrer, ou, inclusive, quando eu estava usando minha bomba, as pessoas já falavam, caramba, você já está com os dois pés na cova já, não é possível, Meu Deus do céu. porque nunca vi essa bomba, porque você já está para morrer. Aí eu falo, não, gente, calma. E aí, em cima dessas vivências, dessas piadas, né, que eu entendo que é piada, a gente acaba criando em vários tipos de memes, enfim. A pegada Sim. do Diabéticos da Ilha é humor, como você sabe, né, Bia? Não é uma Hum. pegada mais blog, mas não deixamos de ser ativistas, né, da área, Sim. como qualquer outro Sim. perfil. E a ideia é sempre essa, é sempre passar o máximo de informação. Hoje, eu falo nós, né, diabéticos da ilha, porque eu acredito que todo seguidor é diabético da ilha também. Nós contamos aí com uma equipe muito bacana, muito multitarefária aí. Nós temos o Uhum. Newton, que é médico. Nós temos o Hugo, que ele é gestor de marketing, ele é diretor de TV também. Então, tem muitas ideias de memes que eu tenho muitas ideias, passo para ele, ele melhora as ideias. Muito Temos bom. também, eu vi aqui agora que a Hanna Carol está aqui, que é minha parceiraça, parceiraça. Ela é a dona da porra toda lá do perfil, do quadro que a gente fala do Diz aí, Doutora. Eu tenho o Diz aí, quadro Diz aí, doutora. Doutor, mas eu também tenho o quadro do Diz aí, Doutora, né? Que Muito bom. ela é oftalmologista, ela é diabética e, cara, é uma pessoa, é um amor de pessoa, assim. Eu não sei Eu se não você conhece conheço a Ana pessoalmente a Hannah, Carol. mas a Hannah é um Não amor de conheço. pessoa. Quero conhecer já. Já quero conhecer. Oi, prazer, linda. Quero te conhecer pessoalmente. Tiver próximos eventos, eu vou tentar encaixá-la como diz aí, Por doutora do favor. projeto, Por para você poder favor. conhecer. A pessoa foda. Só digo isso. Eu sou foda. Pô, já E, amo, já amo. e é isso. E além disso tudo, para as pessoas que não sabem, eu sou advogado da Diabética. Ah, olha só, gente, eu tô muito bem representada, tá? Não quero deixar vocês com inveja, não, eu tô muito bem representada, tá bom? Mas vamos lá, vamos que vamos. Acho que já tô bem, acho que eu falo demais, né? Só tem uma coisa que eu queria sempre, que eu sempre quis te perguntar, mas eu nunca perguntei, vou aproveitar hoje. Por que Fica à da ilha? vontade. Por que diabéticos da ilha? Porque Vitória é uma das poucas capitais no Brasil que é uma ilha, né? Eu sou natural de Vitória, Espírito Santo. Sim. E aí muitas pessoas sempre falavam Ilha da Magia, lá de Florianópolis. Não, gente. Aqui. A gente é daqui, do Espírito Santo. Vitória é uma ilha linda demais. Eu não sabia que a Vitória Eu era uma ilha. ainda vou, assim, hoje não mais uma ilha, né? Hoje não mais uma ilha, mas por conta de aterros e tudo mais, mas a Vitória, historicamente falando, ela é uma ilha. É uma ilha Hum. linda. Já fiz convite para você e para Ana para virem para cá, mas eu vou Eu tenho um tentar tio que mora aí. passando Eu uma vou aí, eu vou aí. passando essa pandemia, né, onde a gente vai poder sair, obviamente que eu vou querer ir ao Rio de Janeiro, eu já recebi convite, inclusive, né? Uhum. Quero Você muito que vem. você, Ana, vem para cá, seu namorado também, aqui em Sim. casa, fiquem super à vontade. Eu falo que Obrigada. Vitória, eu falo que Vitória, a noite de Vitória, ela lembra um pouquinho da noite carioca, em algumas questões, não na intensidade, né? Que Uhum. não tem como a gente comparar Vitória com o Rio de Janeiro, mas Sim. lembra muita coisa que você vai olhar e fala, nossa, me lembra um pouco o Rio de Janeiro, nossa, sempre tem alguma coisinha assim. Quando carioca vem para cá, se sente muito bem à vontade. É parecido. É muito parecido. Então, eu conheço um pouco Vitória, sim. Minha mãe falou aí em algum momento, eu tava comentando, você conhece Diabética? Eu conheço, sim, Vitória. Mas eu conheço muito pouco, na verdade. Eu conheço mais Vila Velha. Porque o meu tio que mora aí no Espírito Santo mora em Vila Velha. Então, eu Mora em qual conheço Vila bairro? Velha. Agora você me pegou. Se a mãe souber, ela vai responder. Eu não sei agora. Eu sei que ele mora numa casa lindíssima, de frente para uma ponte, que é lindo demais. É uma das vistas mais lindas que eu já vi de um canal, que eu não sei também o nome. É perto do morro de Morro do Moreno. Morro do Moreno. É pertinho do Morro do Moreno que ele mora.
Então, hoje, Morro do hoje eu Moreno, Morro do moro, Moreno. hoje eu moro em Vila Velha. Moro no bairro do Convento da Penha. Ah, então, muito Possivelmente você perto. já subiu o Nossa, Convento é da perto Penha. dele. Eu acho que já subi, eu acho que já subi, sim. Eu acho que Então, já. é Já, muito já massa, sim, já cara. sim, já sim. É Lembrei muito agora, que massa, era muito assim. pequena. Quem vem em Vila Velha, eu gosto de morar em Vila Velha. Vila Velha é um lugar muito bom de se morar. Deixa eu só limpar essa câmera aqui, tá horrível. Eu fiz Vila isso Velha, antes de começar a minha, eu falei assim, nossa, que tá embaçado. Dá uma se limpada. embaçar muito, aí vocês vão me falando. Tá bom. Mas é, quem vem para Vila Velha, quem vem para Vitória, Vila Velha, cara, tem lugares que são assim, tem que conhecer. Eu, particularmente, eu amo morar em Vila Velha. Vila Velha Sim, é um município muito bacana para se morar, para se viver. Você consegue fazer muitas coisas legais aqui em Vila Velha. À noite, daqui é mais barzinho, fecha um pouco mais cedo. É um pouco diferente de Vitória, acaba um pouquinho mais tarde, mas também a noite da Grande Vitória não é uma noite que se estende, vara a noite sim. e vai mudando e mudando, não. A, a noite do Capixaba aqui, ele acaba um pouco mais cedo, né? Tirando as Sim. boates, que é normal em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Então, assim, basicamente é isso. Mas Vila Velha é um lugar excelente de vir. Além de conhecer a parte da Praia da Costa, obviamente, Morro do Moreno, as trilhas do Morro do Moreno, Convento da Penha, é muito bacana conhecer a parte mais da Ponta da Fruta, Barra do Jucu. Pô, Barra do Jucu tem restaurantes sensacionais, cara, que com todo o respeito possível aos baianos. Mas muqueca é apenas capixaba e não é à toa. Quando você come, você sente a diferença. Não estou fazendo propaganda, mas não tem como. É uma coisa Que típica aqui da Fred gente. não te ouça. Que o Fred não te ouça. Mas Fred comeu a muqueca aqui, ele falou, rapaz, esse negócio é bom mesmo, né, bicho? Eu falei, tô falando, bicho, lá é peixada, mano. Ele falou, pode até ser peixada, mas é a melhor peixada do Brasil. Eu falei, concordo, a melhor peixada é de lá e a melhor muqueca é daqui. Fechou. Sim, com certeza. Mas, Lucas, vamos falar um pouquinho, então, de direitos, de Vamos. questões jurídicas, porque o povo mandou um monte de perguntas já. Já tá lá pra cima já, mas eu lembro de algumas das mais importantes, eu lembro. Se Sem eu problema. não falar se eu não, enfim, não fizer a pergunta aqui, pessoal, bota aqui nessa caixinha aqui do arroba, que arroba não, interrogação, que eu vou conseguir ver. Mas assim, Isso aí. começando um pouco a falar sobre leis para quem tem diabetes. Existe alguma lei aqui no Brasil para quem tem diabetes? Existe uma lei que foi sancionada pelos meus queridos companheiros. Ele, o Lula, né? Ele criou uma lei querendo ou não, de acessibilidade aos diabéticos. Assegurou Legal. de uma forma mais clara que todo diabético ele tem direito aos insumos e dispositivos, né? Que sejam importantes para a manutenção da sua doença. E além disso, Sim. de insulina, assim, medicamento, gente, a gente tem que abrir a cabeça, né? Medicamento, é porque nós, diabéticos tipo 1, nós vemos muito insulinas como medicamento, né? Mas antidiabéticos, algum outro tipo de medicamento que seja, que vai ajustar, que vai ajudar na diabetes de alguma maneira. Sim. Então, é basicamente isso. Deixa eu só pegar a lei exata para você, mas se não me engano é de 2006. Que coisa boa. Eu não sabia disso. Eu achava que sempre tinha. Não sabia que foi uma lei que, enfim, depois disso é que as pessoas puderam começar a pegar gratuitamente, não é isso? Ó, A receber é uma lei gratuitamente, né? A lei fala o seguinte: dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários. Materiais necessários, leia-se, qualquer outro Tirinha. tipo de material, seringa, exatamente, né? Tá. As partes descartáveis, né? Necessários à sua aplicação. E a monitorização de glicemia capilar aos portadores de diabetes. Aqui, gente, eu já vi algumas postagens, às vezes não daqui, do mundo diabético, né? Que por ser advogado, a gente acaba participando de outros blogs jurídicos e tudo mais. Uhum. Já vi advogado pecar nisso, de querer colocar essa lei para justificar a questão do Libre. A lei aqui é bem clara, né? Monitorização de glicemia capilar. Capilar é Capilar. déspota. Então, Sim. não entra Libre aqui, nessa justificativa. Libre entra em uma outra justificativa, que eu acho que é outro momento para outra pergunta. Vamos Mas o falar. número Tem dessa pergunta lei disso. Tem pergunta disso.
mas o número dessa lei, vou até digitar aqui, eu acho que fica mais fácil eu digitando. Vou deixar aqui clarinho aqui para vocês, que quem tiver dúvida, que lei é essa? Como é que funciona? É essa lei aí, ó. Lei número 11.347 de 2006. Anotem aí. Foi sancionado aí pelos meus queridos companheiros. Mas é isso, política é assim, né, mesmo. O importante é que uma das grandes, assim, aproveitando essa questão de que você falou de lei, infelizmente, gente, essa lei trata, por exemplo, não só essa lei, mas leis municipais, que aí vai variar muito de cada município, Bia, Uhum. ele não disponibiliza de uma forma muito errada. Isso aí eu venho discutindo diretamente com alguns políticos, né? Eu já Sim, advoguei para alguns políticos. Dentro deles, um hoje é senador do Estado do Espírito Santo, que é o Marcos Duval. Para quem é do Espírito sim, Santo sabe quem é. Às vezes eu tento mandar uma mensagem, a gente conversa de vez em quando sobre a questão de diabetes, só que é um pouco difícil ainda, que é a questão da disponibilidade de fitas glicêmicas uhum, para os diabéticos tipo 2, porque hoje só é dado o glicosímetro para os diabéticos que são insulinos dependentes. Então, assim, isso é ruim, por um lado, porque, segundo estudos da própria SBD, é claro em falar que a monitorização, né, de glicemia, ela é essencial para o diabetes. Ela não fala diabetes tipo 1, tipo 2, é tipo diabetes, de um modo sim, geral, todo e qualquer tipo de sim, diabetes. Você precisa de ter o controle. Então, ainda é um caminho muito difícil de lidar, mas creio eu, se Deus quiser, a gente consiga alguma coisa no futuro para os diabéticos tipo 2 também. com certeza. Respondido? Respondidíssimo. Vamos para Vamos o lá. próximo. Tem uma outra aqui que é sobre imposto de renda. Quem tem Sim. diabetes tem isenção do imposto de renda? Eu queria saber disso porque eu pago imposto de renda, né? Então, Aham. assim, se eu puder não pagar mais, ó, assim, né? Quero saber em que casos, se tem casos em que a pessoa com diabetes não paga imposto de renda. Eu acho que tem algum caso, não quem tá saudável e tal, mas eu queria saber qual que é o correto. Olha, de um modo geral, aí eu vou tentar responder essa, mas naquela dúvida também de isenção para carro, pode ser? Vou tentar responder as duas Tá. numa só. Show, maravilha. O diabetes, apesar de ser uma doença que pode causar muitas complicações, o diabético por si só, ele não gera isenção de imposto de renda e nem isenção de tributos para você adquirir um veículo, né, Uhum. PDC, veículos voltados para PDC. Não, PDC não, PCD, perdão. Ó, PCD. tô ficando até doido. Mas vamos lá. Beleza, Lucas, diabetes não dá. Então quer dizer que eu nunca consigo? Calma. No mundo jurídico, não existe exatidão. Existem possibilidades. Ou, Uhum. melhor dizendo, existe dependes, né? Quando você manda Sim. dúvida, às vezes a gente já conversou sobre isso, você me falou sobre uma situação, e eu sempre falo, depende. Por que que depende? Depende. Depende de vários fatores. Se você tem um problema de... Vamos lá, se você é diabético, e por descontrole glicêmico e tudo mais, você acaba aposentando por invalidez. Lembrando que existe uma diferença entre aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, né? Ou Sim. o auxílio-acidente. São três diferentes tipos de benefícios previdenciários. Se você Sim. está lá, aposentado por invalidez, e dependendo do problema que tiver do diabetes, uma nefropatia mais aguda, uma retinopatia mais aguda, há possibilidades, né, de se pedir a questão da isenção do imposto de renda. Mais ainda, pelo que eu venho pesquisado, são mais portarias. Não, eu ainda não encontrei uma lei em específico. Apesar de eu gostar muito da área de tributário, a minha atuação mais em tributário é voltada mais para ICMS, mais para Uhum. ISS. E só para vocês poderem entender, o mundo do direito tributário ele é muito amplo, porque no Brasil, só para vocês terem uma noção, aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem milhares, eu falo milhares porque são milhares mesmo, de convênios de ICMS. O que é convênio de ICMS? São de regras de ICMS para vários tipos de produtos,
ou às vezes para o mesmo produto você tem alguns tipos de regras diferentes. Então, assim, é Sim, muito específico. Quando a gente fala de imposto de renda, quando você tem uma complicação do diabetes, uma nefropatia, né, uma retinopatia, uma neuropatia, ela de forma aguda, há possibilidades sim. Mas eu vou ficar devendo aqui a questão da parte legal, mas me comprometo depois a passar sim. para você e a gente conversar um pouco e você entender. A mamãe insulina, a Dominica, até, ela é contadora, ela entende o que eu estou falando. ICMS e ISS são muitas regras. Nossa Muitas Senhora, regras. eu não entendo Muitas, nada muitas. disso. Deixo na mão de vocês. Não entendo nada. Mas, Vamos, mas, eu me vamos ver isso compro, aqui. mas eu me comprometo. A Dominique, que é contadora, eu acho que de repente, mais para frente, seria até interessante conversar com ela um pouco mais a fundo sobre imposto de renda, porque contador ele lida isso com mais precisão. Advogado, só se for muito específico, né? Mas Vou entrar em contato, Dominique. Pode deixar, tá? existe existem as regras, né? Mas para casos muito extremos. Isso se aplica tanto para o de renda como para outros. Vou dar exemplo. Meu Para quem vídeo é pausou. advogado, para quem é advogado, para quem tem CRA, para quem tem CRC, também tem possibilidade de isenção, né? Só que tem que ver as questões das portarias, porque eles falam às vezes de doenças crônicas ou de Sim. complicações crônicas. Eu entendo que a nefropatia, né, outras complicações do diabetes são complicações crônicas às vezes por descontrole, né, do diabetes, porque o diabetes não é uma certeza que a gente vai ter problema, né? A gente tem Sim. que ter essa noção. Não existe uma certeza absoluta de que vamos ter cegueira, vamos ter algum outro problema. Mas, se você não trata bem, você tem as complicações. Dentro dessas Sim. complicações, você pode conseguir algumas isenções de impostos, imposto de renda, ou de isenção de IPI, que aí você entra na questão do PCD, porque quando a gente fala de PCD, você tem vários tipos de isenções de PCD. E existem doenças que elas Tá. podem. A Dominique, mamãe insulina, qualquer coisa ela pode até me corrigir se ela, se ela conhecer bastante da área. Mas o PCD, existem várias regras dentro dele. Existe, se você tem um tipo de problema A, ele pode te dar isenção de ICMS e de IPI do veículo. Ou pode dar apenas de ICMS. Ou pode dar Uhum. apenas de IPI. Você está entendendo? Sim. São regras. Você tem que pedir e Olha tem só, que. eu tô entendendo de acordo com o que eu entendo do que você está falando, que é assim. Agora, esses nomes todos, assim, eu sei que depende, né, de qual que é o desconto, mas é muito complicado. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Assim, de uma forma bem resumida, é possível sim. É possível sim a Tá. gente conseguir isenções. Sim. Imposto de renda, quem é advogado, OAB, quem é administrador, CRA, eu acho que é CRA. Sim. Quem é contador, CRC, né, médico, CRM. Pode ocorrer de você conseguir conquistar uma isenção por conta de um problema seu, mas você tem que Uhum. pesquisar muito como é que é essa questão, porque, por exemplo, para retinopatia leve, aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, é um pouquinho mais difícil da gente entender como consegue a questão do PCD. Mas aqui, Uhum. por exemplo, tem um diabético que até amigo meu, Thiago, ele conseguiu o PCD. Ele tem uma retinopatia um pouco avançada. Além de Sim. retinopatia, ele tem neuropatia em estágio médio. Ele tem problema de neuropatia, neuropatia também. E ele conseguiu isenção. Sim. Não, eu acho que não sei se ele conseguiu ou se ele entrou em processo de pedido. Eu lembro que ele tinha me pedido e eu tinha passado a lei certinho para ele e tinha Pra ele passado um poder pedir. despachante. É sempre Tá. interessante essa questão de isenção de veículo, vocês buscarem informações com despachantes que trabalham com PCD. Não é despachante, é igual ao advogado. Existe aí a questão de advogados que vão saber mexer com tudo, né? Com Uhum. tudo que eu falo assim, um pouquinho de tudo, e existem os especialistas. Eu sempre Sim. recomendo você buscar com um especialista. Ah, Lucas, mas é caro. Mas pensa por um lado, se você conseguir um carro com PCD, às vezes você consegue 20, 30% de desconto. 20, 30% de desconto é muita coisa. E se o cara te cobra, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, eu não sei como é que é o valor de um despachante.
Eu, Lucas, se eu fosse pedir, se eu tivesse alguma complicação e eu quisesse pedir, eu pagaria. Por mais que eu não tivesse Entendi. dinheiro, eu ia apertar um pouquinho, porque se você quer comprar o carro, presume-se que você já tem um dinheiro. Sim, Você não vai sim, comprar o sim, carro sem dinheiro. sim. Então, separa uma graninha. Se você já está juntando dinheiro para comprar um carro, você tem algum problema de saúde complicado que se encaixa com o PCD, junta uma graninha do carro e uma graninha para o despachante. Porque o despachante ele pode facilitar a sua vida, tá bom? Mas Muito basicamente é bom. isso. Cada regra é uma regra muito específica. Você pode, se você, Bia, tem alguma complicação, você pode ver se dentro daquela complicação você vai ter uma isenção de ICMS e de IPI, ou Tá, só de ICMS, ou só de algum outro tipo de tributo vinculado àquele estado. Entendeu? entendi. Então, ó, gente, anota aí. ICMS, IPI. Você falou o nome, agora eu já esqueci. Nossa senhora, eu sou muito ruim com o nome. Você perdeu. Da, Ah, da tá, tinha, isenção tinha que fazer sem som para veículos. E para uma veículos. dica preciosa é busque os despachantes que atuam com PCD. É Olha, sempre interessante. dica preciosa. Deixa eu colocar uma outra aqui, que essa aqui, eu Aham, acho que a gente recebeu mais de 10 dessa aqui igual. Eu vou pegar uma delas. pode mandar. Ó. Livre pelo estado ou pelo município? Como conseguir o livre de forma gratuita hoje em dia? É possível, não é possível? Todo mundo Totalmente quer saber possível. isso. Totalmente possível. Eu, inclusive, né, Bia, eu já te expliquei que é possível, a gente teve uma conversa em particular, é totalmente possível você Sim, pedir de forma administrativa. Por que que eu, Lucas Duarte Kelly, eu insisto na questão de processos administrativos e parar um pouquinho com a judicialização? Porque nós temos, é hoje, o importante. sistema judiciário, ele está abarrotado de processos. Sim, Não que, não que tem que ter mérito para entrar na justiça, não é questão disso. Mas é questão de, poxa, se temos uma via administrativa que dá para pedir, por que não arriscar por ela, mas de uma forma que, de fato, vai trazer benefício? sim. Por que que eu falo isso? Além de advogado, né, eu tenho meu escritório, eu sou advogado também da Associação de Diabéticos aqui do Estado do Espírito Santo, a DIES. Inclusive, eu estou com um projeto muito bacana para envolver as associações. Depois eu falo disso mais para o final. Tá bom. Mas o que que eu vejo dos processos administrativos que são negados junto às secretarias, pelo menos a Secretaria Estadual aqui de Saúde? Eles negam porque ou o laudo não é claro, ou porque o sujeito pede por pedir, sem justificar, sem falar o porquê que está pedindo aquilo. Então, Sim, assim, é interessante a gente ter essa noção. Se eu vou pedir alguma coisa, Bia, uma coisa que é nova, tecnicamente nova, né? Eu falo que é sim, tecnicamente nova porque o Libre já tem aqui 7 anos no mercado. sim, Então, a gente já está saindo dessa novidade, já não é uma novidade mais. É uma coisa que já é claro, que já passou da fase de teste, já passou da fase de será que ele realmente é isso aí? Não, hoje a gente já sabe, não, o livro é bom. O livro é bom e a gente já sabe por sim. quê. Então, por que não, quando você for pedir, você pedir para o médico justificar de uma maneira mais concreta? Aí aqui eu vou passar uma dica que faz parte do meu serviço para, né, quem me contrata Sim. para eu poder fazer uma assessoria administrativa, que eu tenho forçado esse trabalho, tenho tentado mostrar às pessoas que o advogado não é apenas para processo judicial, o advogado ele é Isso aí. importante em outras formas na sua vida, como processos administrativos, assim vai. Existe um posicionamento na SBD que ela fala sobre sensores. E sensores aqui a gente fala de Libre e do sensor que você usa da Medtronic, que é o nome Enlight. Sim, exatamente. Enlight. Exatamente. E Interessante. uma das pessoas, inclusive, que é a autora desse posicionamento é a doutora Solange, que ela é É. maravilhosa, né? Conheci lá Ela no tava Rio, agora numa live linda com Loreto. ela é Ai, maravilhosa. lindos. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Zé Loreto a gente nem precisa falar, né? Ele apareceu Ardoso, aí. Ele que deu um oi maravilha, aí. Eu, oi, venho aqui também. que legal, isso aqui é bacana. O prestígio com todos nós, É diabéticos, muito né? Isso aqui é bom. legal. É muito bom.
Mas a doutora Solange, ela inclusive, ela é autora desse posicionamento, que fala sobre Legal. os sensores, né? E para quem tem um tipo de dúvida, e às vezes quer levar isso pro médico, pede para o médico, doutor, existe um posicionamento de SBD, tem como você dar uma olhadinha nesse texto, de repente fazer um laudo melhor? Uhum. Às vezes facilita, porque às vezes o seu médico, ele gosta de escrever. Mas, Sim. já adiantando e vendendo meu peixe, né? Os médicos, né, que não é que eles são preguiçosos, mas o médico, ele tem 1 milhão de coisas para fazer, porque o médico, ele trabalha no consultório dele, aí ele trabalha numa clínica de outra pessoa, trabalha como, trabalha como plantonista de algum hospital. Além de Vamos plantonista de um olhar para os hospital, heróis, às vezes é gente. responsável numa área de uma ala mais de intensivo, tratamento intensivo de um outro hospital. Então, assim, é muito, muito, muito turbulento. E aí, o que que eu fiz para tentar facilitar a vida de quem está querendo pedir, dos diabéticos que querem pedir e dos Sim. médicos que querem prescrever? Eu, juntamente com o Dr. Newton, que é médico também, juntamente com a minha endocrinologista, eu criei um relatório médico, né, que fala sobre tudo isso, né? Legal. Todo esse estudo eu fiz de uma forma sintética, né? Sintética que eu falo assim, não é tão sintética porque é um laudo de 3 páginas. Então, Uhum. eu gosto de falar da importância. E aí eu dou modelos, exemplos para os médicos escreverem. Como, por Legal. exemplo, eu falo assim para o médico, doutor, escreve no primeiro parágrafo, nos 2 primeiros parágrafos ou 3 primeiros parágrafos, a história da Bia. Quem é Bia? Sim, Quantos anos de diabetes ela tem? exatamente. Quais são os problemas que ela enfrenta? Como é que está hoje o tratamento dela? Como é que foi a evolução do tratamento dela? E por que você está Exatamente. querendo um tratamento com sensores? Porque os sensores, aí que vem o ponto X. Esse estudo ele fala sobre as setas de tendência, né? Sim, E as setas de tendência fazem com que nós sim, ficamos mais tempo dentro do alvo, dentro sim. das glicemias no tempo no alvo. Então, basicamente é isso. Então, Ele é explica. interessante. Exatamente. A ideia é fazer o quê? Tudo depende da forma de como você faz, apresenta, né? Você tenta pedir Sim, as coisas. Logicamente, né, Bia, que fazer um laudo desse não é garantia, não é 100% de que a pessoa vai conseguir o livre. Ou a bomba de insulina, que eu faço a mesma coisa. A sim, minha bomba de insulina, inclusive, eu consegui de forma administrativa, sem judicializar, em cima de um laudo que eu criei junto com a minha médica e junto com o Newton também, sim, tendo como base um estudo da própria SBD que fala sobre o sistema de infusão continuada de insulina, SIC, né? sim, sim, Que é um artigo que qualquer médico endocrinologista que trata diabéticos tipo 1, lembrando que endocrinologia é uma especialidade, e sim, tratar de diabetes é uma especialidade da especialidade. Então, observa muito isso. Se o seu endocrinologista, ele entende do diabetes, às vezes ele não tem especialidade, mas ele sabe, ele estudou sim, para sim. aquilo, é um foco dele. Mas existe aqueles outros, né, que têm Uhum, a pós ou a especialização da especialização, que a gente fala, né, de uma sim, forma bem, bem didática. Eu tento sempre explicar de uma forma bem didática para todo mundo sim. entender, tá? Tem uma Então, assim, pergunta a ideia é essa, né? É você ter depois. você ter um bom laudo. Uhum, Esse laudo, ele tem embasamento legal, e embasamento legal que eu falo assim, um embasamento médico. Não sim, precisa ser, às vezes, um artigo científico propriamente dito. Pode ser um posicionamento da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabólica, que, pô, são uhum, duas sociedades de classes médicas de peso. A gente fala assim, cara, é referendado, pô, não é, sim, eles não vão publicar qualquer tipo de artigo, né? E, obviamente, é interessante você estar sempre bem acompanhado. Ah, teve uma negativa, entende por que teve a negativa. tenta entender É por uma que negativa exatamente. definitiva. Por exemplo, existem várias negativas dentro de um processo administrativo, né? Existe a negativa provisória, que Uhum, foi negado porque faltou algum tipo de documento, e aí ele te intima para você complementar. Como eu passei pelo meu processo de bomba, eles pediram para eu poder levar os históricos das minhas glicemias, eu levei, complementei e ganhei a bomba. Como pode ser um definitivo, que fala, não, não vai ter direito e vai explicar lá os motivos.
dessa negativa administrativa, você tem duas possibilidades. Ou você faz um recurso administrativo para eles reanalisarem de novo, e você pode juntar mais documento, ou você Uhum. pode judicializar. Entendeu? Aí você vai judicializar. Eu penso que quando você tem tudo muito bem mastigadinho, o juiz, na hora que ele pegar, ele vai falar, pô, aquele fulaninho, a Bia, ela tentou de todas as maneiras possíveis. E foi muito paciente, porque ela esperou o processo administrativo acabar. Entendeu? Existe uma Sim. discussão, que a gente... Discussão não, né? Existe um texto na nossa Constituição que fala que a gente não precisa esperar o término de um processo administrativo para poder acionar a justiça. Eu recomendo, Lucas, advogado, com prática de vivência em processos administrativos e judiciais, eu sempre recomendo vocês esperarem pelo menos a negativa. Pelo Tá. menos. Mas, pô, Lucas, mas vai ser daqui a 6 meses. Cara, paciência. Calma. Porque quando você tem uma negativa, Paciência. exatamente, quando você tem uma negativa, facilita a vida do advogado na hora de construir o que a gente chama de liminar. O que significa liminar? É uma antecipação daquilo que a gente está pedindo ou parte daquilo que a gente está pedindo no final da demanda, do processo judicial, entendeu? Uhum, uhum, E quando você tem aí uma, uma negativa, né, uhum. você tem elementos que podem consubstanciar, ou seja, que podem comprovar ou dar robustez ao pedido de liminar. E aí Sim, facilita a vida do advogado, obviamente, qualquer que seja ele. sim. Basicamente, eu acho que eu falo demais, Bia. Não deixa eu falar Nada. muito, não. Às vezes dá Não, você uma tem que. picada. A live é pra você falar, pra você dar o seu show. Eu tenho, na verdade, umas duas perguntas pra falar e um negócio pra comentar também em relação a isso. Pode Eu falar. tava falando no começo da live que hoje em dia no Brasil, pra você conseguir uma bomba, conseguir um livre, você tem que contar uma história triste, tem que explicar por que que você precisa daquilo ali pra viver. Porque você não pode falar assim, eu preciso disso pra melhorar meu tratamento. Ponto. Não vão te dar. Se for só isso, não vão te dar. Tem que te explicar por que que aquilo ali vai ajudar a sua vida a melhorar e botar, e, tipo, tentar dar uma aula pro juiz entender e falar assim, é verdade, aquela pessoa precisa mesmo. Isso é Sim. chato, né? Isso é um ponto, você concorda com isso também, eu acho. E a outra Concordo. coisa, Concordo concordo, em né? parte. Em parte, tá. Depois você me fala o porquê em parte. Porque eu quero entender Tá. também, eu não sou especialista nisso, né? A outra Sim, sim, questão sim. são todos os estados que têm essa questão administrativa, porque aqui no Rio, quando eu fui entrar com o processo da bomba, não me deram a opção administrativa. Pelo menos quem me ensinou falou que não tinha, que eu tinha que entrar direto na Defensoria Pública. Então, não sei se são todos os estados que têm isso, são? Não. Aí eu vou te explicar. Primeiro eu vou falar em partes. Na verdade, eu Tá, vou fazer o seguinte. Vou responder essa primeira última, e aí eu vou tá, linkar no em partes. Aí vai ficar ok, melhor. tá bom. Hoje no Brasil, nós infelizmente, né, inclusivamente hoje, né, por conta do Covid, É, há uma certa probabilidade de praticamente todos os estados entrarem em processos de falência, se continuar do jeito que nós estamos. E eu não estou fazendo aqui uma crítica a, ao isolamento. sim, Eu defendo a bandeira que sim, temos que ficar em casa. com certeza. Eu vou ter que entrar um pouquinho no campo político, porque só para as pessoas entenderem. Entre e volta, entre e volta. É, Deixa eu tirar aqui essa parte de... eu falo sobre essa questão do isolamento, porque quanto mais tempo ter essa briga de isolamento vertical, isolamento horizontal, isolamento vertical, isolamento horizontal, mais gente está se infectando. E, e aí, o que era para a gente resolver num período mais curto, ou pensar em resolver um período um pouco mais curto, a gente acaba não tendo proporções de quando isso de fato vai acabar. E o que, que Sim, isso reflete nos estados e diretamente nas secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde dos municípios? Por conta dessa questão de ir e não ir, de flexibilizar uma hora e de repente aumentou os casos e parar, a gente tem uma queda de arrecadação de tributos enorme. E são os tributos que fazem com que, por exemplo, parte desses impostos vá para o Fundo Nacional da Saúde, FNS, que vai sustentar o sim. SUS. É ele que sustenta o SUS. Então, assim,
Com a queda de verbas direcionadas, né? Tudo bem que agora a gente está nessa flexibilização de emendas que os deputados, senadores estão mandando para os seus estados, que eles são de origem, mas mesmo enviando, a gente ainda tem um grande problema, porque são problemas de saúde. E aí a gente entra nesse risco, Bia. A gente hoje, falando de hoje no Brasil, aí voltando àquele ponto onde eu iniciei, nós temos o seguinte ponto. Hoje no Brasil nós temos, se não me engano, 3 ou 4 estados falidos. São falidos. Rio de Janeiro Dentre mesmo. eles, Rio de Janeiro, Rio Ai, Grande Deus. do Sul. Ai, Deus do céu. O estado de Santa Catarina, ele está mais ou menos, eu venho observando o movimento deles. Sim. E o estado de Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, não, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio, Minas. Sim. E a gente tem aí uma possibilidade do estado de Santa Catarina, às vezes, estar entrando ou não. Eu tenho acompanhado de vez em quando. Ai, gente, o Brasil inteiro vai entrar, cara. É um perigo. Vai Ou, entrar. assim, a gente tem que pensar nos reflexos daqui para frente. Mas nós temos esses 4 estados. Vamos imaginar que, se Deus quiser, mês que vem a gente já vai ter uma cura aí para esse Covid. Tomara. E a vida segue, graças a Deus. Tomara. O estado do Rio, vou dar um exemplo do estado do Rio. O estado do Rio de Janeiro, tem gente que fala assim, pô, o estado já está quebrado, vamos judicializar direto. Mesmo estando quebrado, aquilo que eu falo, cada caso é um caso. Se você for pedir insulinas, e existem insulinas que elas são incorporadas pelo SUS, e aqui a gente tem a Glargina, a Novorapid tem estados que ela está conseguindo se padronizar, não sei se aí no estado do Rio ela ficou padronizada também, que a Novorapid é Asparte, né, insulina Asparte. Sim. Então, assim, se você faz um pedido de insulinas que já estão padronizadas pelo sistema, que são bancadas, às vezes, pelo próprio governo federal, você possivelmente não vai ter problema de conseguir essas insulinas. Quando a gente fala de Libre e de bomba de insulina, é um ponto um pouco mais delicado. Delicado por quê? Porque aí sim, a gente vai entrar num ponto de que possivelmente a gente vai ter uma negativa, e a negativa vai ser justificada tão somente por conta de falta de verba. E esse é o grande problema e o grande drama vivido pelo Rio de Janeiro. Né? Infelizmente, uma maldita herança de vários eventos que foram sucedendo. A gente tem o PAN, a gente tem a Copa, a Olimpíadas, assim vai. Enfim, não vou entrar nesse mérito político, não. E, aliado a isso, má gestão dos gestores, né? Sim. A questão toda é, judicializo primeiro ou tento, pelo menos, um processo administrativo? Se você não tem plano de saúde, você precisa para ontem. Eu entraria com processo administrativo, entrando com processo administrativo, deixava passar pelo menos um mês. Contra o plano, isso? Não, contra o Estado. Se você não tem plano de saúde, você só pode ter o Estado. E, diante disso, você tem a opção de entrar com mandato de segurança, com um pedido liminar. Lembrando que mandato de segurança, você não consegue pedir danos morais, é apenas aquilo que você está pedindo. Sim, sim. É justo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou uma obrigação de fazer, que você pode acumular com danos morais, ou não também. Vai ficar a cargo do advogado que fizer um negócio para você. Sim. Então, seria basicamente isso. E aí você vai acompanhando. Se você ganhar judicialmente e o Estado não cumpriu, você tem que estar informando o seu advogado. Lucas, mas o meu advogado é Defensoria Pública. Se você está pela Defensoria Pública, paciência. Paciência, porque Defensoria Pública ela tem o seu tempo, porque tem muitas pessoas, muitas causas judiciais. Lembra lá atrás que eu falei que eu não gosto de judicializar? Exatamente por isso. Nós temos um número excessivo de causas relacionadas a direito médico. E não é culpa do usuário. Muitas vezes, isso é claro e evidente, e isso eu já percebi porque eu participo de congressos médicos jurídicos e às vezes eles falam umas coisas que para mim é um absurdo, e outras vezes não, que às vezes eles negam um procedimento apenas por negar. Eles sabem, eles ficam citando a lista do Rename. Rename é uma lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS. É uma lista exemplificativa. Sim. O que é exemplificativa? É exatamente isso. São exemplos. Sim. Existem dois tipos de lei, de artigos, Bia.
aqueles que dão exemplos, exemplificativos, e os taxativos. Tá. Taxativo é o que fala, só posso fazer isso. Ah, mas e se não está aqui? Se não está aqui, então não posso. Existe uma diferença. Isso aí são regras de direito administrativo, né? E é basicamente isso. É interessante as pessoas saberem essa diferença, porque Sim, eu quando não alguém fala assim, conhecia. quando a pessoa fala assim, mas não está na lista do Rename, você pode falar, mas espera aí, a lista do Rename é exemplificativa. Isso aí é Falar definido bonito. até Falar pelo bonito. próprio. Aí você fala bonito ainda, fala assim, já manda Fala já, fala assim, bonito. cara, É exatamente, exemplificativa. exatamente. Então, assim, nós temos essa questão, né? É interessante você conhecer sobre essas questões. Você já judicializou. Você depende Sim. da Defensoria Pública. Cara, se você puder juntar uma graninha e pagar um advogado particular, pague o advogado particular. Ah, o Vale a advogado pena. particular me cobrou R$ 15.000, mas ele dividiu em 24 vezes. Cara, sei lá, eu dei um exemplo aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora, só pra gente. Porque eu gosto de falar de. Às vezes é interessante falar números. Sim. Vamos supor que, sei lá, 15 mil, eu acho caro, mas enfim. O cara dividiu 24 vezes. O cara está dividindo 24.625. Aí você fala, pô, mas ainda está caro. Cara, conversa com o seu advogado. O advogado, ele não quer perder o cliente. Mas se Sim. você não barganha com ele, às vezes você não consegue diminuir o valor. Mas você consegue trabalhar a forma de pagamento. E às vezes a forma de pagamento, Lucas, mas pô, é como se fosse um empréstimo. Mas se o cara conseguir para você, você conseguiu a bomba só no primeiro ano, para vocês saberem, sem danos morais, custa quase R$ 60.000. Bomba com É Libre. o primeiro ano. Ou bomba com sensor, só o primeiro ano. Então, Olha, assim, isso pô, você falou bomba com Libre. Bomba com Libre. A bomba com sensor, essa bomba aqui acho que é 72, né? é Se não bem me mais engano. do que. Não, no primeiro ano eu não sei. Eu sei que você faz o seguinte: 20 mil a bomba, a primeira, e aí você coloca mais três por mês. Coloca as contas. 30, sei lá quanto é que vai. Sei lá, vai mais de 50 mil. Deixa eu fazer É aqui. caro. O Não, negócio é caro. Isso por é mês, caro. tá? 3 mil por É caro, mês. porque não é só o sensor que você tem, Bia. É, É é. o conjunto que liga. Esse conjunto que liga é 600, Insulina 700, também. R$ 800 mês. Então, assim, É. sei lá, vamos supor que é mais R$ 4.000 mês. Vezes 13, porque você tem que ter uma sobrinha, dá 52 mil. Mais a Mais 20 bomba. mil, deu exatamente R$ 72.000. É. Então, assim, é questão de vocês, às vezes é questão de prioridade. Obviamente que aqui não é uma crítica de, olha, o que você acha prioritário ou não. Não é isso. Sim. As suas contas de casa, só você sabe. O que você gosta, o que você quer ter como prioridade, só você sabe. Sim, Tem claro. pilha também, que a pilha é cara pra caramba, que É. a Hanna também usa a Medtronic. Então, assim, Sim. é muito subjetivo, né? Mas eu acho que Sim. vale, às vezes, uma reflexão. E você fala, cara, será que vale a pena o investimento? Será que posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então, assim, tudo depende. Depende de N situações. Agora, Sim. vamos supor, Bia, que o cara, não, o cara tem plano de saúde, Tá. como você. Ó, só uma coisa. Faltam 1 minuto e meio. Tá Vamos, acabando essa vamos, live. vamos cair essa e fazer o segundo bloco? Tá, vou fazer Que o aí você seguinte. repete, que aí você já repete a pergunta sobre como se a gente já entra nessa hipótese contra o plano de Tá. saúde e já emenda em outras perguntas, pode ser? Tá, eu vou encerrar, eu vou tentar salvar isso aqui no IGTV. E aí a próxima a gente continua falando de bomba. Então continue Fechou. aí, vamos embora pra outra. Eu vou encerrar essa aqui e entra na próxima. Até daqui a Ó, pouquinho. gente, se eu não Voltem. respondi a pergunta de você, a sua pergunta, fala de novo aqui, porque vai perder todas as perguntas, comentários, tudo. Mas bota aqui que eu vou responder depois. Isso aí. Beijo. Já volto. Beijo. Oi, voltamos para a segunda parte. Espero que o pessoal volte também com as perguntas. Vou botar aqui. Ó, já consegui colocar no GTV. Botei o primeiro vídeo lá no GTV e tá carregando. Vamos entrar de novo, chamar o Lucas aí. Demorei um pouquinho porque eu tava escolhendo uma foto bonita pra aparecer lá no vídeo. E pra poder também... E tava escrevendo também a descrição e etc. O Lucas tá voltando aqui. Vivo. Tá demais essa live, não tá? Também tô achando. O Lucas é super, super... Sabe tudo. Oi, Vamos nós. vamos nós. Vamos nós. Então, aí é o seguinte, a gente parou aonde? A gente parou para você falar
sobre Bomba de insulina bomba contra plano. contra o plano. Então, a minha questão, eu tentei até por forma administrativa. Quando eu fiz o processo de bomba, eu fiz com a Renata. Conhece? A Renata Forte, que também tem Conheço, diabetes. pô. Conheço. Gente Eu fiz boa com ela. demais. O meu processo, todos os meus processos de bomba foram com ela. São com ela, foram, enfim, já ainda tá rolando ainda com ela. E o que ela sugeriu? Ela falou, Bia, vamos tentar entrar de forma administrativa, a gente pede. Se negarem, a gente entra judicial. Eu entrei e eles falaram, a gente não fornece Por terapia. conta do Verame. Não, a gente não fornece terapia, ponto. A gente fornece insulina se quiser. Aí, a gente, tipo, a terapia, no caso, é a bomba, né? Aí eu, tá bom, então, obrigada, beijo, toma aqui um processinho. Agora eu quero a bomba. Faz Pediu danos isso. morais, né? Por favor. Não pedi, não. Não pedi porque a gente queria mostrar que eu só quero a bomba, só isso. Eu não quero ganhar em cima, sabe? A gente não pediu, a gente preferiu não pedir, na verdade. A gente achou melhor só que era bomba, só. Eu, nos meus clientes, eu peço o dano moral exatamente para tentar fazer com que ele recupere aquilo que ele investiu em mim. Sim. Eu sempre tento fazer esse cálculo, essa ideia de cálculo para a pessoa... Vale a pena. Para a pessoa falar assim, pô, eu contratei um advogado, consegui algo que estava muito difícil e, sei lá, no final, vamos supor, sei lá, que às vezes eu cobre... Vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que eu cobrei 10 mil reais. Consegui lá de dano moral 8 mil. Pô, paguei só 2 mil reais para advogado, porque ele recuperou lá no dano moral, então ficou elas por elas. Então, sim, ele se sente um pouco melhor, porque às vezes vai estar em parcelas, né? O cara tá lá me pagando. E no meio dessas parcelas já saiu a sentença. Vamos supor que saia a sentença. Lembrando que, gente, é um processo demorado. Sim. O plano de saúde ele vai recorrer, ele vai tentar com todos os meios para não dar. Tá? O plano de saúde ele joga pesado, então o advogado ele tem que ter uma noção de como fazer também. Mas vamos lá. Eu jogo dano moral por conta disso, sem falar que existe aí uma característica de um dano moral chamado dano moral em répcia, né? Okay. O que significa dano moral em répcia? É o dano moral em sua essência. O não, por si só ter dado um não e você recebido um não, ele já gera abalos que ultrapassam aqueles meros aborrecimentos ou meras chateações, porque está se tratando de saúde. E sim, saúde, ele é sempre algo muito extremo e é muito subjetivo. A gente não sabe como uma pessoa reage com um não, com um tratamento, uma negativa de um tratamento oncológico, de uma tratativa de um procedimento cirúrgico, entendeu? Sim. Dependendo da situação, pode piorar a sua saúde, porque você acaba entrando aí em um processo depressivo. Então, assim, é bem complexo. Por isso que eu sempre apelo para isso, né? Falo dessa forma. Mas vamos lá, falar o início do porquê que a Renata fez um processo administrativo para você. Primeiro, contra o plano. Porque tanto contra o Estado como contra o plano de saúde, a regra é muito parecida na existência de um processo administrativo. Uhum. A diferença do plano e do Estado, né, é que o processo administrativo do Estado pode demorar meses. Sim. A regra geral é 90 dias úteis, que dá basicamente 4 meses aí, 4 meses e pouquinho. Sim. Então, a pessoa tem que ter essa noção. Não adianta entrar com processo administrativo contra o Estado e no mês que vem ficar reclamando porque está atrasando. Gente, são 90 dias úteis. Aguenta, sossega o facho aí, fica de boa que daqui a pouco melhora. Já o plano de saúde, Bia, a resposta é rápida. Eu tenho quase toda a certeza que você entrou com pedido administrativo e, sei lá, em 5, 10 dias saiu a resposta. Uma semana. Tomei o não em uma semana. Não, uma semana. Foi muito rápido. 5 dias. Então, assim, é muito rápido. E eles sempre falam isso. Olha, bomba eu não dou, não. Essa terapia eu não dou, não. Mas eu dou insulina. Só para lembrar. Se o estado do Rio de Janeiro está quebrado, você tem plano de saúde, você pode pedir insulina para o seu plano. Você paga para isso. Você paga para isso, exatamente. A diferença entre
o plano de saúde e o Estado é que um é público, o outro é privado. Ah, lógico, né, Lucas? Não, não é nem só por isso. Um você paga de forma direta, que é o plano de saúde privado, e outro de forma indireta, que é o Estado, que você paga como? Mediante impostos que você paga, né? Os Sim, impostos, não necessariamente, é um imposto de renda. Se você compra uma pilha, você está pagando ICMS. Parte desse ICMS está indo para o SUS. Você compra um carro, a mesma coisa. Tudo que você compra na sua vida. Uma balinha, tudo. Tudo você está pagando imposto e parte desse imposto ele vai para o SUS. Ele vai para a educação. E assim vai. sim. Então, assim, o plano, quando você pede insulina, ele fala que você não pode. Que ele não dá insulina, não, que ele não dá insulina. Quando você pede bomba, ele fala que não dá bomba, mas dá insulina. Tipo assim, cara, ó, vamos tentar dar insulina, né? Porque de repente, se a gente der insulina, ele sossega lá e tá tudo bem, tudo ok. Exatamente. Mas Exatamente. tanto a insulina como a bomba de insulina, como o Libre, são terapias. É tudo terapia. Sim, Se o plano de saúde te dá um endocrinologista para tratar do seu tratamento, ele também ele é obrigado aí a bancar parte ou total do seu tratamento. A Priscila, só aproveitando aqui, Priscila Egli, até assim, o plano alega que só custeia 70%. Procede? Pode ser depende. possível sim. Depende. Você tem que olhar um pouco a questão do contrato. Se ele já está querendo pagar 70%, cara, 30% está saindo muito mais barato. Então, assim, Com beleza. certeza. Tudo bem, me dá aqui então. Sim, Mas tem que observar o seguinte: a regra de coparticipação. Se o seu plano é de coparticipação, é possível sim o plano pedir uma coparticipação pela entrega dos insumos que ele te entrega todo mês. Mas uhum, existe um limite por lei. Agora me fugiu a cabeça a lei e o limite, porque o meu notebook está sim. quebrado. Eu ia até dar uma leitura, voltar uma leitura nisso, porque eu fiz umas publicações sobre isso no meu escritório, na página do meu escritório. Mas basicamente tem uma regra, tá? O plano ele não pode te cobrar a mensalidade mais R$ 1.000 de coparticipação, por exemplo. Existe um Sim, teto que a própria ANS ela estipula. Então é sempre bom observar isso, sim. tá? Então Tem um assim, teto, é. É bom saber porque isso. É bom saber isso. o grande erro hoje, Bia, é que os planos nem isso eles estão cobrando. Aí você vai num congresso médico-jurídico, eles acham um absurdo. Mas, cara, o gestor, com todo respeito, ele é burro. Porque, vamos lá, beleza, eu tenho que Sim, dar. O que é mais barato? Eu falar para o cliente que eu vou custear 70% no primeiro ano, e ele 30%. Porque se você diluir isso por ano, às vezes vai dar exatamente, ou abaixo até, da coparticipação do cliente sim, por mês. Então, isso é uma coisa que tem que ser observada. E aí, às sim, vezes, o cara prefere gastar um dinheiro com advogado, um dinheiro de pagar danos morais, porque vai pagar dano moral. Se o advogado for sim, esperto, ele vai pedir dano moral. sim, E se o juiz entender, vai condenar em dano moral. Vai correr o risco de outros problemas, de outras indenizações dentro do processo, que, pô, poderia ser resolvido. Eu acho que o plano de saúde ele poderia fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Ele poderia formar uma junta médica de ir visitar o paciente, porque eles podem fazer isso, e ver se realmente aquele paciente precisa de uma bomba de insulina. Ah, Lucas, mas aí ele pode dar pitaco no que o meu médico fala, não é ele dar pitaco, ele pode contestar. O que o seu é, médico fala, ele não é uma absoluta certeza. Ele sim, é, ele é um texto que conta o seu lado da história. Mas todo lado da história, ele pode ser contestado. Você não concorda comigo? com certeza. Então, assim, eu acho que os planos eles não veem dessa forma. Poderiam se criar isso para poder analisar cada caso, porque às vezes tem diabético, e com todo o respeito, né? Sim. Eles querem a bomba, achando que só de colocar a bomba sozinho no corpo vai resolver o problema dele. É, achando que é um milagre. Aqui, ó, coloquei a bomba, pronto, agora tô muito bem de diabetes. Gente, se não Não fizer nada, vai. se você não fizer, não vai acontecer nada, se não fizer alguma coisa. Não vai melhorar sua vida Infelizmente, sozinha, não.
infelizmente ainda, né, a gente não tem a bomba de insulina que imita o pâncreas. Isso que não é um pâncreas. É. A bomba de Ela insulina ajuda ainda não muito, tem. mas... Exatamente. A Mas... bomba de insulina ainda, porque tem estudos já, né? A gente só não tem ainda algo muito concreto, mas ainda Sim, não é um pâncreas artificial. Mas estamos muito próximos, acredito eu que estamos muito próximos disso acontecer. sim, Mas no Brasil, as coisas demoram para entrar em estudo, tudo demora um pouco. sim. Talvez, eu acho que nós vamos aproveitar sim um pâncreas artificial, Bia. Mas vamos Uhum. aproveitar nós um pouco mais velhos, né? Sei Ah, lá, sim. lá para os 38, 40 anos, de repente. Hum. Eu acho Quem que, sabe? quem sabe, se Deus quiser. Mas independentemente do tempo, é isso. Eu acho que tem Sim, diabético que não entende isso, entendeu? Da função da bomba. Mas o sim, processo basicamente é isso. O processo da bomba é o que eu sempre falo do laudo bem detalhado. Acredito eu, Bia, que o seu laudo foi muito bem detalhado, explicando foi. por A mais B por que você precisava da bomba. Sim, Possivelmente, acredito eu também, que foi juntado um estudo científico sobre o sistema, sobre o SIC, para poder sim. justificar o porquê que aquilo é importante. Você está vendo? Foi sim. Foi juntado. Mas O o meu foi o processo, sensor, na verdade. O meu foi falando porque o meu foi para a bomba dessa 640 que suspende. E aí foi juntado um documento falando quanto que a bomba diminuía as hipoglicemias. E no meu laudo falava que eu tinha hipo noturna. Eu tinha hipo noturna. Enfim, uhum. eu tinha muita hipo sem sentir. E até hoje eu não sinto muita hipo. Gabi, você tem de mais hipo? Não, depende. Tem hipo que eu tô sentindo com 80. Tem hipo que eu tô, assim, que eu tô com 40 e não tô sentindo nada. Mas com a bomba, eu não tenho mais hipo de 40 quase. Só quando eu faço besteira. Olha que Então, loucura. Às vezes, a sua glicemia vai estar 120 e você vai estar com aqueles sintomas de hipo. sim. Essa, assim, só abrindo uma deixa aqui, essa é a função dos sensores. Que às É, vezes você está em queda livre. E e não seu tá corpo já está sabendo. lá. Seu corpo já está falando assim, ó, cara, tá de boa, mas vai ficar ruim, cara. Vai ficar ruim. Come Vai alguma dar coisa aí. ruim. Vai Vai dar dar ruim ruim, aí. filho. Então, assim, Olha, tem. ó, aqui, ó. Já tô com minha coquinha aqui. Se der algum problema, eu tô aqui do ladinho. Tô do ladinho aqui. Entendeu? Essa é a função do sensor. Mas, assim, a bomba é a mesma coisa do sensor. E é o que Sim, eu sempre falo de qualquer pedido. Sei lá, você usa a Lantus, a Glargina, você quer mudar para Decudeca, que é a Tresiba. Cara, sim, não adianta o seu médico prescrever por prescrever. Ele tem que falar, olha, o paciente está sofrendo picos de hipoglicemia ao final do efeito da Glargina. Por isso recomenda-se a Decudeca, onde tem estudos que já se comprova que tem a função mais linear. Ela não, o pico de ação dela é quase mínimo, quase zero, não tem sim. pico. Então, assim, você está vendo a diferença? Com certeza. Você pedir, você falar, olha, prescrevo a Tresiba e é isso. Pronto, acabou. Já percebeu? Do Sim, que? sim. Então, basicamente é isso. No direito, nós precisamos sempre trabalhar de uma forma detalhada. Você tem que explicar pro juiz, porque o juiz, ele não é médico, não é formado em medicina. Sim, Infelizmente, tem juízes que não têm o cuidado em ações que tratam de direito médico, e às vezes acionar, porque a justiça ela pode pagar, tudo bem que é um custo, né? A gente, sim, infelizmente. Mas poderia o juiz acionar um médico perito para analisar os documentos que estão ali nos autos. Para olhar e falar, não, olha, realmente, olha só, tem isso aqui, mas não faz. Porque o juiz tem muito essa questão de juiz, ele gosta de mostrar que sabe tudo. E às vezes não sabe. E para facilitar a vida do juiz, por que não fazer um laudo bem detalhado? Um laudo sim. explicando, um laudo com início, meio e fim. Porque tem laudo de médico que parece que só tem fim. Fulano de tal, diabético há tanto tempo, prescreva tal coisa. É. Pois Cara, é, me desculpa, mas não vai funcionar. pois é. E vou vendendo novamente meu peixe, eu trabalho exatamente para isso. Com Para certeza. auxiliar os médicos. Para falar, olha, doutor, estou com um modelinho aqui, usa esse modelo aqui para ajudar o paciente aí. Isso O aí. cara, o cara muda, ele mudou. Eu pesquiso alguns estudos científicos que são referendados, Isso aí. passo para o paciente anexar o laudo. Anexou o laudo, tá ali, ó, Com anexado. certeza. Quem for julgar, ele vai olhar e falar assim, caramba,
estou entendendo o que está acontecendo. Ah, não, então é isso. E até o órgão administrativo ou judicial que for julgar, e julgue de uma forma mais detalhada e fala, cara, esse processo está rico de informação, tem muita coisa aqui. Vamos parar para analisar? Então, assim, é basicamente isso. Não adianta, só para poder finalizar esse ponto de bomba e deixar claro, não adianta você querer escrever um laudo de 50 páginas, de 30 páginas. Isso é um artigo científico. Isso aí você junta. O laudo, ele tem que vir para sintetizar o que está escrito em alguns artigos. Sim. Mas não adianta ser sintético demais. Eu sempre peço nos laudos para ser escrito os problemas que o diabético pode ter. Porque tem perito que nem endocrinologista é. Ele passou no concurso, o cara é ortopedista. O cara conhece diabetes por alto. Não sabe o que se trata de diabetes. Se você explica as evoluções, explica o que pode acontecer, às vezes você nem precisa juntar o artigo científico. Se o seu médico tiver o cuidado de escrever o artigo conforme artigo, referendado pela própria SBD, pela própria SBEM, pronto, você já tem um corpo naquele laudo. Então, assim, a prova ela é importante, mas a prova, ela ser robusta, não é ser cheia de documento. É ela ter um início, um meio e um fim. E ser claro. E ter um embasamento científico. Apenas isso. Você não precisa ter 50, 100, 200 páginas de provas. Entendeu? Não vai adiantar. Entendeu? Seria isso, basicamente. Entendi. Ô, Lucas. Acho que eu falo, né? Eu falo muito, eu sei. Não é isso. Eu tô aqui pensando, tem tanta pergunta, tanta coisa, que eu tô pensando aqui no seguinte. Como a gente não vai conseguir fazer 2, 3, 4, 5 horas de live, eu pensei em pegar algumas perguntas. Na verdade, quando acabar essa live aqui, eu vou colocar nos stories uma caixa de perguntas. E todo mundo que estiver assistindo, manda pergunta lá. Eu vou mandar a pergunta pro Lucas e o Lucas vai gravar vídeo pra eu botar nos stories nos destaques. Respondendo todo mundo. Porque tem, por exemplo, tem uma falando que o Estado alegou que ela tem condições de pagar. Isso pode? Enfim, você pode responder essa, inclusive, que essa é boa. Essa eu vou, inclusive, responder. Gente, o SUS, ele não é voltado para pessoas pobres. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Público. Sim. Rico, pobre, milionário, paupérrimo. Qualquer um pode usar. Ele pode usar fatores econômicos para justificar alguns tratamentos mais caros, até pode tentar justificar, mas para mim é injustificável. Ah, Lucas, mas está tirando de quem pode. Aí é uma consciência da pessoa que tem condições financeiras. Se ela quer pagar 50% e pedir 50% do pagamento pelo SUS ou pelo plano, para também não prejudicar uma outra pessoa pobre que poderia estar sendo beneficiada. Então, assim, tudo depende da sua consciência. Mas você não é um monstro se você tem condições financeiras e pedir ao SUS. Muito pelo contrário. Você está lutando pelo seu direito. E até um autor jurídico, ele fala, o Rudolf von Jhering, né, que é um alemão, ele fala, cara, se você não luta pelo seu direito, o Estado ele não vai lutar. O Estado ele vai apenas fazer aquilo que é uma regra geral. Se ninguém reclamasse com o Estado, nós estaríamos até hoje com insulina NPH regular. Sim. Entendeu? Não que não tenha. Nós temos hoje. O município é quem fornece, isso é bem claro, né? Mas a gente estaria apenas com eles e a gente não poderia ter nenhuma outra insulina. Então, já imaginou como é que é difícil? Então, assim, é bem complicado. O que eu posso também recomendar, Bia? Se você quiser, obviamente, e eu ficaria lisonjeado. A gente pode, às vezes, estar alternando. Uma vez por semana, a gente está falando sobre alguns temas mais específicos, para a gente também não ficar redundante nesse ponto. A gente pode fazer o seguinte. Uma vez por semana, a gente fala, por exemplo, sobre seguro, a gente pode falar sobre o seu trabalho que você faz lá na WinSocial. Né? A gente faço logo um convite já para você fazer uma live com a gente. Lá. Eu vou te falar depois, semana que vem. Aceitadíssimo. Só deixa eu estudar um pouquinho mais sobre seguro. É uma área que eu já atuei no passado, mas tem um tempinho que não atuo, eu tenho que só dar uma lidinha. Só isso. Beleza. Mas dá pra eu ler um pouquinho e conversar com vocês. E a gente pode, sei lá, uma vez por semana, a gente está escolhendo um tema específico. Libre, bomba, insulinas,
Previdência, porque tem muito diabético que Notar, também me notar. pergunta sobre previdência, sobre questão, pô, Sim. eu posso receber algum benefício? Eu tenho um problema de saúde, será que eu me encaixo em algum benefício? Existem benefícios, né? Existe aí Uhum. o auxílio-doença, né? Existe aí a questão da aposentadoria por invalidez, existe aí a possibilidade de um benefício chamado de benefício de prestação continuada, muito famoso, para quem nunca ouviu falar, mas é muito famoso, chamado como BPC, né? Benefício de Prestação Continuada. E ele não, você não precisa ser uma pessoa que é segurada pelo INSS, porque o INSS também é um Interessante. seguro, e o INSS você tem que pagar por mês, se você não paga, você não é segurado. Então, assim, tem regras, tem coisas que são Uhum. interessantes, dá para a gente fazer vários teminhas legais. Aí, assim, Legal me isso, coloco à hein? disposição, obviamente, né? Não, eu gostei. Eu tô aqui escrevendo algumas coisas que as pessoas estão perguntando e tô escrevendo tudo que você está falando. Porque acho que a gente pode fazer assim, não sei uma vez por semana se eu consigo fazer, mas a gente pode fazer, sei lá, cada 15 dias uma live, tipo, uma. Melhor. Como escrever o laudo para você conseguir uma insulina, uma bomba, um Libre. Isso aí pode ser voltado para o médico. Para quem é médico, Sim, quer entender como é que eu faço para ajudar meu paciente a conseguir sim, com certeza. um tratamento pelo plano, pelo estado, que seja, enfim, pelo governo. E, enfim, eu tô botando uns temas aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar já Você está tendo os pronto. insights aí, né? Já tem os insights aqui, mas o que eu vou fazer, com certeza, assim que acabar aqui essa live, eu vou deixar Olha, uma. Fala, fala. sobre o laudo, eu tenho uma vontade muito grande de fazer um curso online. Só que eu queria Isso, envolver outras pessoas. isso. Eu tenho conversado com o Hugo, né? O Hugo ele tem um estúdio para a gente poder falar um pouco, né? Porque, querendo ou Isso não, é é um muito bom. trabalho que eu faço, né? Demorou um tempinho para poder ler, porque Uhum, eu li o posicionamento da SBD, eu li o estudo sobre o SIC da SBD, uhum. eu li sobre o MDI da SBD. Assim, eu gosto de ler, só que eu não sou médico, então demanda muito tempo. Às vezes eu tenho muita dúvida e eu fico perturbando os médicos, meus parceiros, né? O Sim, Milton a doutora Tatiana Gandelho, que é minha endocrinologista, é outra. Hoje eu estou com uma muito parceria bom. muito legal com a doutora Natália Alencar, que é de São Paulo também, uma endocrinologista. O irmão dela é diabético, usa bomba de insulina, ela que faz o tratamento dele, enfim, super Legal. fofa também, gente boníssima. Ela é uma outra pessoa que eu vivo petelhando. A doutora Hanna Carol, que é, porra, paixão. Sem brincadeira, o diabetes, eu acho uma coisa muito louca, né? O perfil do diabéticos da ilha. Ele me trouxe uma possibilidade de amigos, cara, que assim, é surreal. Não Eu que digo pessoas não mesmo. diabéticas deixaram de ser meus amigos, não isso. Eu tenho meus amigos não diabéticos que eu amo também, eu gosto pra Não dá para caramba, explicar a conexão que a gente tem. exatamente, mas a Não dá para conexão é explicar. muito diferente, cara. A conexão é muito louca. Eu tô usando o celular do meu pai, pai, tô usando o celular ainda. Quando terminar aqui. Desculpa! O meu tá aqui, mas o meu não tô conseguindo conectar. Mas eu vou te entregar agora, já tô encerrando aqui. Consegue. Deixa eu dar meu celular aqui para o meu pai, gente. Quero ver o Facebook. É. Ô pai, Mas, ó, enquanto ele só não fala escreve aí, depois de arroba Bolsonaro, essas coisas. Não sou a favor. Eu vou escrever. ó, enquanto ele fala o seguinte, eu vou deixar aqui então, quando acabar essa live, eu vou deixar um story com a caixa de perguntas. Façam perguntas sobre o que vocês quiserem saber desse assunto de direitos, processos e etc. E administrativo e advogado e Lucas e bomba, e insulina e blá blá blá. Perguntem tudo que vocês querem saber, porque eu vou mandar algumas perguntas para ele responder em vídeo e outras a gente vai fazer live. Então a gente vai É, selecionar o que é bom para live e o que é bom para responder. eu vou amadurecer umas coisas, né? Eu tô muito num momento um pouco delicado na minha vida por questões do meu perfil pessoal. Eu tô muito tendencioso a acabar com ele e deixar Amém. ele apenas jurídico. Apenas jurídico, eu sempre quis. Eu dou aula, né? Já Sim, dei aula em cursos online aqui em Vitória, pela Universidade de La Velha, já fiz de umas matérias de alguns cursos de EAD. Tenho parceria com amigos meus que são professores da Universidade de Vila Velha, da uhum, FDV, que são faculdades renomadas aqui, né? Aqui no Espírito sim. Santo. E eu tenho essa vontade de dar aula, obviamente, então estou muito nessa questão.
tem muita coisa que vai amadurecer, né? Tem a questão do curso que eu estou querendo fazer, essa questão de explicar o que é importante de ter nos laudos médicos, porque é muita informação. Sim, Eu sempre faço live para o Diabéticos da Ilha, sempre falo um pouquinho sobre regras gerais, e sempre, toda vez que eu faço, são assuntos repetidos, Bia. Eu sempre faço assim, de 15 em 15 dias também, 20 em 20 sim, dias. E toda vez que eu faço, as dúvidas são as mesmas. as Eu sei mesmas. e eu entendo que as dúvidas são as mesmas por conta do quê? É muita informação, é muita coisa. E às vezes a gente Sim, está numa situação que a gente está assim, cara, eu quero anotar muita coisa, mas é muita coisa e a pessoa entra em um colapso mental, né? Entra numa ansiedade que não consegue sim, absorver o que está sendo dado ali naquela hora e às vezes não consegue também saber por onde buscar, onde correr sim. atrás, o que fazer. Então, assim, tem muita coisa para evoluir, estarei evoluindo, né? Eu tenho sofrido de ansiedade de um caramba agora Ai, nessa, te nessa entendo. pandemia, porque Tá assim, eu sou difícil. advogado, vivi em fórum, vivia escritório, fórum, cliente, e agora estou em casa, né? Só para vocês terem uma noção, eu estou com uma bermuda de academia e uma camisa social, né? Pelo menos me senti o menos pior na situação. Bom, eu tô de camiseta e de short jeans, então assim, tô ok. Mas assim, a ansiedade, assim, atrapalha um pouquinho, né? Então, Sim, atrapalha mas tem muita muito, coisa atrapalha bacana. muito. Mas tem muita coisa Sim. bacana para passar. Eu acho que essa questão do laudo, eu tenho maior vontade de passar. Obviamente que eu vou Laudo. tentar passar de uma maneira que eu não venda tudo peixe, né? Porque eu dependo disso para viver. Gente, inclusive, tô aqui me indigando, né? Clientes, quem quiser entrar em contato com o Gente, Lucas. entra em contato com o Lucas, ele é bom, gente. Ele é bom no que ele faz. Entra em contato. Se ele não fosse bom no que ele faz, eu não estaria chamando ele aqui. Então já podem confiar na minha palavra aí, tá bom? Ele é meu E uma das advogado, coisas, gente, pelo amor de Deus. e uma das coisas que eu gosto de fazer, né, Bia? Eu não sei se você percebeu isso, mas eu gosto de deixar os meus clientes, pelo menos, todos a par daquilo que eles estão querendo discutir. Com Do certeza. motivo pelo qual você me contratou, né? Sim, Eu estou exatamente. encerrando agora duas pós, como eu falei, né, de civil e de direito empresarial. Eu tenho feito a parte empresarial, a análise de alguns contratos para você, e como você percebeu, eu gosto de te deixar à vontade para você entender o porquê de algumas coisas. É a mesma coisa que eu faço com os clientes diabéticos. Os diabéticos que querem entrar em contato comigo, que querem conversar, a primeira conversa para poder entender a história, porque às vezes, gente, é igual, esses dias, eu não sei se a Dandara está aqui assistindo a gente, né? É uma diabética. Ela entrou em contato comigo que ela queria porque queria o Libre. Só que antes de pedir o Libre, eu vi que ela estava desassistida de forma nutricional e de forma endocrinológica. Ela tem um diabetes regulado, mas ela falou, olha, eu não tenho médico porque eu não gosto dos médicos até agora que eu fui. E eu tenho esse cuidado de falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar primeiro você de forma médica, você tem que estar bem, Sim. para você não ficar perdida. E aí eu indiquei a doutora Natália Alencar, que ela tem atendido online, e a queridíssima Ana Carolina, né, que é uma nutricionista foda, com todo o Não sei se respeito ela tá aqui possível. ainda, mas olha, maravilhosa. Ela, Ela vai ficar ela é guardado uma esse vídeo, ela vai ver. ela é uma pessoa extremamente didática. Eu falo isso porque o Lindíssima. Hugo, ele tem uma dificuldade imensa com algumas coisas alimentares e ele é um cliente da Ana. A Ana ajustou a alimentação do Hugo. E, Olha cara, só. o Hugo fala, cara, na boa, eu sempre, quando alguém pergunta de nutricionista, eu falo da questão da Ana, porque a Ana tem didática. Tem. É uma doutora que, sim, não só os médicos, engenheiros, né, advogados que são doutores, nutricionistas são doutores, Doutores enfermeiros são também. doutores, cuidam de nós, cuidam da nossa saúde. É. Então a gente tem que saber Eu dar vou ser uma valor, doutora também. se Você Deus também é uma quiser. doutora. Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso aí com certeza. Mas assim, eu sempre indico isso. Quando as pessoas me ligam, eu gosto de deixar elas a par da A tia situação. O da que que Ana elas aqui. precisam? Às vezes o que eu falo não é o que a pessoa necessariamente quer ouvir. Mas Sim. eu tento trabalhar de uma maneira bem didática, para a pessoa entender o porquê que eu estou falando da questão do médico, de ter um bom médico, de ter
bom nutricionista, de ter um bom acompanhamento, assim, a gente fala muito que é multidisciplinar, né? Às Uhum, vezes um psicólogo, não só a Ana, né? Tem a Carla, vou fazer com a Carla sábado agora, que é nutricionista-chefe que é da nossa associação, uma uhum. pessoa também extremamente didática, super... Cara, você liga para ela, parece que ela tá te abraçando, sério, é uma pessoa, assim, sensacional. Então, assim, são pessoas que fazem a diferença. Eu acho que Sim, basicamente é isso, né? Eu gosto com de certeza. ter clientes, eu gosto de ter clientes inteligentes, ou pelo menos sábios naquilo que Interessados, eles né? querem. Interessados. Exatamente. Tem que ter interesse, exatamente. Não adianta Exatamente. só você buscar um advogado, o advogado falar meia palavras bonitas para você, você fingir que entendeu a situação, você faz cara de pastel, ele te empurra o contrato, você por vergonha de tentar perguntar ou de falar não, você vai lá e assina e pronto. Assim, não Sim, desmerecendo outros colegas, longe disso. Mas eu gosto de atuar assim. Qualquer área que eu atuo, né? Qualquer tipo de cliente que vem comigo, vem me buscar, eu sempre deixo ele a par da situação. Entendeu? sim, com certeza. Falaram aqui do Enfim, iPort. Só para poder finalizar, tem quantos minutos aí para a gente encerrar, Bia? olha, a gente. Cara, vou te falar, Não, no seu vamos tempo. colocar. Hã? No seu tempo, né? É no seu tempo, não é no da live que tem, não. Porque Ah, eu ia eu também falar, tenho uma vamos coisa para falar mais fazer, uns você cinco. também tem. Vamos falar mais uns 5 minutinhos, acho que tá bom. Que eu vou deixar guardado isso aqui e vou fazer o negócio de pegar as perguntas que você vai responder, pergunta para pessoal. Em vídeo. Em vídeo, olha só, já prometi para você. Tem uma Fechou. pessoa, Fechado. olha só, tem uma pessoa aqui, Raquel, que eu acho que é a mesma que você tá falando do iPort. Tem uma moça que, É. inclusive, Bia e Lucas, o Gabriel tem DMU e trombose. Como é que fica essa questão? Ele precisa de iPort, né? Porque eu acho que não pode. Eu não sei como funciona isso, essa É. questão. O iPort, a gente falando de um termo médico, ele ainda é um sistema de múltiplas doses de insulina. Eu entendo que ele é uma mistura, ele está entre meio termo. Ele está entre o MDI, que a gente chama múltiplas doses de insulina, Sim. e o SIC, que é o sistema de difusão continuada de insulina. Por Não, que que eu ele é o falo isso? MDI, mas é um lugar só, né? É. Você entendeu por que que eu falo Sim, que sim, 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 sim. tem essa questão aí, que dá um certo conforto. Mas ele é um MDI evoluído, vamos dizer assim, né? Isso, Outra muito palavra. bom. Mais confortável. Mas vamos lá. O iPort, ele está sofrendo a mesma coisa que o Libre sofreu no início dele. O Libre, desde o início, a gente sabe que o Libre é bom. Uhum. E as funções do Libre, ele é muito boa. A gente sabe desde o início que o iPort é muito bom. E eu acredito, assim, por conversas, né, com algumas pessoas de secretarias de Estado, de saúde, daqui do Espírito Santo, tem Estado de Minas que eu tenho entrado em contato, Estado de São Paulo também. Eu acredito que o iPort ele vai ser padronizado daqui a algum tempo, mas ainda vai demorar. Porque é Tomara, mais barato tomara. dar o iPort do que dar a bomba. E se a pessoa se acostuma com o iPort, já é um passo para a bomba. Porque o iPort você Exatamente. tem que ter um costume diferenciado ali. Mas o iPort ele Exatamente. sofre a mesma coisa que o Libre no seguinte ponto. O iPort ele ainda é tido como um tratamento, como uma terapia inovadora. Apesar de Uhum. não ser medicamento, ele é inovador. A gente não Sim. sabe ainda muita coisa do iPort. A gente sabe quais são as funções dele. Que é o quê, principalmente? Diminuir a lipodistrofia ou a lipoeriperdistrofia, Não, né? é lipohipertrofia. Lipohipertrofia, Não, isso, agora eu obrigado. troquei. É isso mesmo, lipohipertrofia. Porque Eu eu já fiz embolo, um vídeo falando lipodistrofia. A lipodistrofia é quando a pele entra. Fica, né, enfim, quando suga fica um buraquinho. Fica um buraquinho. A lipohipertrofia são os calombinhos. Eu sempre troquei isso. Falei errado durante muito tempo, vocês me perdoem, tá? Mas vocês Então, entenderam. É lipo alguma é, coisa. mas é possível a Sim. lipodistrofia. Pode, Sim, sim, pode dar sim. também. Só é Então, o mais iPort ele difícil, tenta, mas dá. é mais difícil. Mas o iPort ele pode, né, se ele for utilizado da maneira correta, tá? Maneira correta, ele Sim, diminui essas questões na pele. E sim. o que isso traduz? É apenas um conforto para o diabético? Claro que não. A gente sabe que quanto mais você tem machucados, porque se trata de um certo tipo de machucado no Sim. nosso corpo, onde cria um próprio anticorpo dentro da nossa subcutânea, né, que são machucadinhos, né,
ele acaba fazendo com que o nosso corpo absorva cada vez menos as insulinas que são aplicadas Sim. ali. Então, ele é muito bom, ele é sensacional. Só que eu ainda teria cuidado na hora de pedir contra o Estado e contra o plano. Mas eu pediria, em casos extremos, como o da Raquel, onde o Gabriel tem trombose, você tem uma exceção. E essa exceção, aí é aquele Sim. negócio que eu sempre falo. E é aquele negócio que já te expliquei, né, Bia? Toda regra Tem uma existe exceção. para a gente ter, né, a regra, ou o que deve ser feito. Mas toda regra existe o quê? Uma exceção. Exatamente. E a exceção, creio eu, Raquel R. Marques, creio eu Eu que anotei o nome dela aqui pra poder falar você, dela. creio eu que você sim está dentro da exceção. Só que é interessante o médico fazer um laudo bem feito. Faz favor para mim, entre em contato comigo depois. Isso. Eu vou tentar, obviamente, né, dentro de uma conversa que eu vou ter com você, a gente tenta elaborar algum tipo de serviço a ser feito e a gente tenta conversar junto com o seu médico para a gente poder produzir um laudo bem feito, para explicar o porquê do iPort. Então, assim, Sim. o iPort hoje, resumidamente, ele tem esse problema. Ele é um tratamento inovador. Se você não tem casos extremos, né, que possa pedir, você possa chegar e falar assim, olha, eu estou dentro de um caso extremo. Fica um pouquinho mais difícil. Entendeu, gente? Fica um pouquinho mais difícil. Mas conversas em off que eu tenho tido com pessoas ligadas às secretarias estaduais de saúde, eles têm falado que é um movimento, está sendo feito estudos para ser criado portarias. Essas portarias são as padronizações, né? Uhum. As secretarias estaduais e municipais usam portarias para poder padronizar determinadas coisas ou para estipular algumas regras que possivelmente pode entrar como uma regra aí, transitória ou pré-bomba de insulina, porque se o diabético se acostuma com aquilo grudado ao corpo, pode ser que melhore. Então, assim, Sim. tem que ser tudo muito bem definido. E lembrando que o iPort tem 2 tamanhos, né? Eu acho que são 6 milímetros. Eu tenho a caixa, só que a caixa está guardada. E eu não vou levantar agora para vocês verem meu look horrível aqui, mas depois eu olho certinho e passo para a Bia. Eu acho que a Bia também tem esse tipo de informação para a gente poder Sim. passar. Isso tudo vai depender da forma do laudo. Assim, aí a gente entra naquela regra, Bia. Depende do laudo, depende se o laudo Depende ele de é bem tudo. escrito, se tem um embasamento legal, se o médico se preocupou com algumas coisas. Sim, Sim. são coisas que são interessantes de ser bem definidos, entendeu? Entendi. Entendi. Olha, pra Basicamente gente é isso. finalizar, tem uma coisa que falaram aqui. Por que pediu o iPort e não logo a bomba e o sensor? Isso eu vou responder. Isso eu vou responder porque eu acho que essa eu consigo responder. Com certeza. Muita gente não precisa usar uma bomba, não quer usar uma bomba, não se adapta com uma bomba, mas quer ter um conforto a mais na hora de aplicar insulina. E o iPort ajuda nisso. O iPort é uma portinha que você coloca, que tipo é uma cânula, que quer dizer, tipo não, é uma cânula que você bota sem fio, que você injeta a agulha ali, a agulha da caneta, da seringa, e você não precisa usar uma bomba para você ter o iPort. Então, assim, ele é um conforto para quem usa múltiplas doses de insulina. E não necessariamente precisa ser bomba. Tipo, se a pessoa, assim, claro, mas eu quero uma bomba, então tudo bem. Mas não, eu só quero mesmo ter um conforto para aplicar insulina. Então, o iPort. Ou então alguma questão É, médica, que nem é Gabriel, né? Da trombose. Acho que é é, Gabriel o sim, nome dele. é isso aí. Enfim. Sem falar, né, Bia, que é uma coisa que a gente gosta muito de deixar claro. Conforto, comodidade, gente, não é luxo. Não é luxo. Igual o infeliz do repórter da revista Piauí, que é uma Né? boa revista, tá, gente? Não é porque sai Nossa. uma reportagem ruim que vocês têm que recriminar e nunca mais ouvir ou ver a reportagem. É uma revista Ai, que boa, é uma coisa. revista... Lembrar Enfim, disso dói. dói Lembrar disso porque, dói. assim, prejudicou muitos diabéticos. Muito, nossa. Eu conversei com pessoas, agora por conta desse serviço que eu tenho feito, administrativo, Sim. né, eu acabei conhecendo algumas pessoas e que eram amigos das pessoas que ajudavam. Falaram, cara, não tinha nada daquilo, cara, tipo, era completamente diferente, foi tudo muito distorcido. Inclusive, o médico que deu a entrevista, as palavras dele, gente, foi Foram distorcida. Então, quem distorcidas, tem sim. dúvida,
Ele foi crucificado, né, na rede. É Tinha Miguel, o gente, nome dele é Dr. Miguel. É. tinha gente, eu acho que inclusive, Bia, não sei se ele é adepto à internet, acho que seria bacana Eu fiz um já vídeo passar desse tempo, falando. fazer uma live com ele, falar até um pouco desse Seria. episódio. É Acho que seria Miguel uma Narce. parada. Ó, eu até gravei o nome dele, Miguel Narce Rissa. O nome Tenta entrar dele. em contato com ele, eu acho que seria legal. Falar Vou com a sua ele, página, Dr. principalmente, Miguel. que é mais encorpada, para poder falar sobre isso. Sim, com certeza. Ou sabe quem poderia fazer isso? O Tom Bueno. Aproveitar que ele é O repórter. Tom, se o Tom estiver assistindo aqui, pode, se você falar com ele, inclusive, você pode falar pra ele que a Bia tá chateada com você. Vou Tom, falar. tô chateada com Manda- você, porque ele não me responde. Eu tô mandando mensagem pra ele, ele não responde, não tá me respondendo. E também, assim, eu não quero ligar pra ser a chata, mas eu tô falando com ele e ele não responde. Fala pra ele, Bia tá chateada com você. Bia está triste Eu com vou, você. eu vou Nem ligar me para ele, respondia, para de me responder. porque eu fiquei devendo a ele, assim, às Eu vezes vou quando ele falar, fala, com pô, eu certeza. vou pro Espírito Santo, né? Eu acho massa isso, vocês blogueiros querem vir para cá. Eu falei, olha, bicho, você vindo para cá, você tem 3 casas. Você tem a minha casa, você tem a casa do Hugo, você tem a casa do Nilton. Então, assim, você pode, inclusive você também, Bia. Você, Ana Carolina, tem muitos diabéticos. Eu acho que dá para E fazer você também tem casa dá aqui. pra gente fazer uma pool Os party 3. foda aqui. Vamos fazer uma Olha pool que party, cara? maravilha. Vamos fazer Chamar um vários party. diabéticos, fazer uma puta festa, só diabéticos Eu só. tenho uma vontade de fazer uma festa no iate aqui no Rio. Já pegar um iate, todo mundo com diabetes. Não iate, né? Um negócio grande, mas pegar um Uma lanchinha, barco, uma uma lancha, coisa né? legal, uma lancha, tá bom, qualquer coisa, uma coisa que dentro, um monte de gente. Todo mundo aluga, paga sua Sai parte, barato, sei tá? lá, e vambora, vambora. Não, sai barato o Sai lugar, não é barato. caro. Não Se é cada um caro. Eu pagar a sua já, parte, tá maravilhoso. aqui no Espírito Vamos Santo, fazer isso aí. aqui no Aí é Espírito mais Santo barato. eu tenho uns amigos aqui no Espírito Santo que tem umas lanchas. De repente eu até peço emprestado aí, a gente paga o combustível, Maravilha. vai. Isso, perfeito. Aí é mais em conta do que aqui no Rio. Aqui no Rio é caríssimo essas coisas. Nossa senhora, não tem condições aqui no Rio, não. Só não dá pra fazer em Macaé, porque em Macaé o cachorro quente é R$ 27, bicho, não dá. Macaé é caro demais. Ana, se estiver ouvindo isso aí, minha filha, você é guerreira. Guerreira. Macaé é muito caro, Ó, gente. Meu Deus do céu. Bia, eu agradeço imensamente, assim, de participar. Eu sou uma pessoa Obrigada. que gosta de fazer lives, né? E gosto de conduzir lives. Eu gosto muito dessa questão de fazer estilo talk show. Eu gosto muito dessa questão Isso é bom. de tentar sempre quebrar um pouco, porque às vezes tem seguidor nosso que fala assim, nossa, deve ser uma pessoa inacessível, né? Sim. Pois é. Porque às vezes a gente recebe aí, pô, pelo menos eu não sei o seu que é muito maior que o meu, né? Mas vamos falar ó, o Newton aí. Vamos falar do Diabéticos da Ilha. Às vezes o Diabéticos da Ilha tem lá, sei lá, 20, 30, 40 comentários. Às vezes, eu confesso que dá uma preguicinha de responder todo mundo naquele momento, mas eu sempre respondo. Eu sempre Sim. vou respondendo por partes, assim, vou picotando, vou pegando os últimos para os primeiros. Aí, às vezes, a gente dá uma quebrada, às vezes é o Nilton que responde, às vezes é o Hugo. Mas, assim, todo mundo responde. Acho que a gente não tem esse problema de estrelismo, né? Aqui Nem um pelo menos pouco. nessa questão dos diabéticos. Se tiver alguma estrela, o máximo que vai acontecer, ele vai perder seguidor, vai perder alcance, vai Exato. perder... Então, assim, Exatamente. é tipo isso. Exatamente. Cara, Olha eu o tenho Nilton sendo também mentiroso da essas porra. questões de. Hã? Que foi? Nilton sendo mentiroso. Eu que respondo tudo. Eu que Nilton, cara respondo. de pau, bicho. Inclusive, o Nilton é um péssimo, vou deixar claro aqui, não é só reclamação minha e da irmã dele. Ele é um péssimo amigo de Instagram. Porque a gente segue várias páginas, indica pra ele e fala, indisponível. Aí eu falo, caralho, segue. Não segue, cara. Não Como é que você segue vai as perder? Aí pessoas. até ele ver a piada, já passou a piada, cara. Fala, cara, já perde a graça, não dá pra te passar Tem as que coisas. seguir as pessoas pra você poder ver as coisas. Mas, ó, essa questão de responder, eu muitas vezes, não sei você, mas muitas vezes eu posto e saio correndo. Eu faço assim, eu posto e vou fazer outra coisa. Quando eu vou ver, tem um monte de mensagem. Eu falei, ai meu Deus do céu. Às Porque vezes é eu não difícil. Às vezes consigo é parar difícil. e ficar olhando mensagem por mensagem. E às vezes demora quase 1 hora para as pessoas começarem a engajar mesmo. É quando Faz eu vejo, eu vou engajamento. fazer outra coisa. Já tô, tipo, postei e saí correndo já. Cara, Mas às vezes olha, é assim mesmo. é Às vezes é assim assim mesmo. mesmo. Às vezes a gente até pede desculpa para vocês, seguidores, porque às vezes é difícil. Sem falar que nós não vivemos exclusivamente É isso. do Instagram. Então, assim,
tem um milhão de coisas aí. Quando a gente fica, caralho, tem que responder pulando lá, não tô com... Ai, você fala assim, cara, eu quero responder, mas porra, eu tô cansado, bicho. Amanhã eu respondo. É Amanhã eu respondo, difícil. esqueci. Esqueci. Se abrir e não responder, não vai É responder, difícil. porque você vai esquecer. Então, olha só. Inclusive, gente, se nós fizermos isso com vocês, você que está assistindo agora, pode mandar de novo. Fala assim, olha, eu acho que Manda você de abriu e não novo. respondeu. A gente responde. Com Sim, vergonha, não obviamente, né? Porque não você é. vai deixar a gente envergonhado. Mas pode mandar. Você Enfim, não tá me de boa. respondeu, você visualizou e não respondeu. Por quê? Ai, desculpa, eu esqueci. Eu abri, olhei. Acontece comigo assim, eu tô lá, vou responder a pessoa. Começo a digitar, a pessoa chama. Esqueci. Já esqueci o que eu tava falando. Se fechar o celular e fechar o aplicativo, acabou. Não vejo mais. A não ser que a Aí é só pessoa entre de tristeza. novo em contato. Não é de Aí é só tristeza. propósito. Não é de Aí é propósito. Então, só tristeza. é Mas, ó, tristeza. Bia, Acontece terminando o muito. agradecimento, agradeço de verdade. Eu gosto de conduzir live, mas eu gosto muito de participar. E às vezes a gente quer passar o máximo de informação também, né? Eu acho que nós, graças a Sim, Deus, a rede diabética, nós temos médicos, nós temos nutricionistas, nós temos educadores físicos, nós temos uma gama de profissionais, sério, que é muita coisa. É sim. muita coisa mesmo. O Nilton tá falando que mandou pergunta. Cadê? Deixa Vamos eu ver. responder a última dele, mas deixa eu só terminar o agradecimento, Nilton. Tá bom. E, cara, é muito bacana isso, sabe? A troca de informação. Igual, recentemente eu descobri, cara, um juiz do trabalho da 15ª região. O cara é simpaticíssimo. Eu tô tentando fazer uma live com ele só para falar sobre direitos trabalhistas de nós, né? Nós, de um geral, brasileiros, né? E aí eu vou Uhum. tentar, obviamente, cair um pouquinho pro lado do diabético, para ele falar um pouquinho como funciona, porque às vezes as pessoas acham assim, eu fui discriminado no meu trabalho, como é que faz? Eu fiz alguma Sim. coisa, eu fiz não sei o quê. E aí, assim, é bacana às vezes a gente ter essa visão. Então, assim, nós temos de tudo. Nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos advogados, defensores, médicos endocrinologistas, enfim, todos os tipos de profissionais. Basta a gente saber também escolher os bons profissionais. Não significa que, às vezes, é um profissional que seja o melhor. Então, assim, Sim. todo o respeito do mundo, óbvio. Mas, cara, graças a Deus a rede é muito forte e eu agradeço imensamente o convite. De verdade, Muito são obrigada por perfis ter que, vindo. são perfis que sempre ajudaram o Diabéticos da Ilha. É você, é a Marina e é o Fred. São três perfis que lá no início teve outros perfis que não abraçaram a gente, mas foda-se isso também. Mas vocês foram três perfis que abraçaram. Falaram assim, não, porra, tô acreditando nesse trabalho aqui. Sim. E, cara, uma coisa que a gente deixar bem claro, né? Nosso primeiro evento, primeiro encontrão diabéticos aí que a gente fez aqui no Ah, eu estado, não pude que deu ir. gente pra caramba, cara, a gente queria muito que você viesse. Eu fiquei E o muito nosso triste de não sonho, ir. e o nosso sonho era ter as duas maiores blogueiras aqui. A gente teve a Marina e a gente queria muito você. Seriam, assim, o evento surreal, cara. E Eu foi queria surreal o ter evento. ido. Eu queria ter ido. Eu juro que eu queria Foi ter ido. surreal. Agora, eu não me lembro o motivo, mas foi um motivo muito forte. Foi um motivo muito A forte. gente Então não eu não conseguiu, conseguia. eu não consegui, eu lembro que eu não consegui pagar a sua passagem, a gente tentou pegar E eu alguma não coisa de tinha milha, grana pra ir. e a grana que a Foi um gente motivo teve, muito a gente forte. investiu. Cara, mas assim, enfim, vai ter outras oportunidades para a gente poder trazer vocês para cá. O Espírito Santo precisa de mais eventos diabéticos. Com Diabéticos da Ilha, certeza. o Diabéticos da Ilha, ele transcende a rede eletrônica. A gente consegue fazer muitos eventos aqui. Sim. Então, é isso. É basicamente Tá isso. bom. Obrigado. De coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou responder só como é que é o nome? A pergunta do Newton. O Newton caiu, voltou. Se eu já respondi, não respondi. Deixa eu responder rapidinho, então, e a gente sai. Fechou. Como está sendo essa rotina na pandemia? A RJ tá tenso. Aqui, a minha rotina aqui da Bia, eu, no caso. Cara, eu não tô saindo de casa. Só saio de casa uma vez por semana para ir nos Correios levar encomendas da loja. E só. Ponto final. E minha rotina tá em casa. Tá No ruim. máximo, se eu sair, assim, alguma outra coisa é pra ir no Play. Toda paramentada, mas eu não vou muito no Play porque eu não gosto de ficar toda coberta no Play. Então, tipo, eu fico na varanda com o solzinho, ou então eu fico em casa. Não tô fazendo tanto exercício quanto eu gostaria. Se minha mãe estiver assistindo ela, falar assim, que bom que você falou que foi estar sendo verdadeiro com as pessoas, porque eu gostaria de estar fazendo lá, mas não tô. Que bom que você Não tô deixou claro fazendo. isso. Deixei bem claro, não tô fazendo exercício como eu gostaria. Não tô fazendo exercício, ponto. E, enfim, uma vez por semana, talvez, ou nem isso, às vezes, E enfim. Bia,
Só uma dúvida, para poder complementar a pergunta do Newton, para poder te perguntar, eu acho que fica a reflexão para a galera aqui. Como é que você está criando rotina? Porque eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de criar rotina. Tá. Então, o que eu faço? Eu montei um escritório no meu quarto. Porque tá eu e minha mãe trabalhando de casa. Ela no escritório que a gente tem mesmo, e eu montei aqui no meu quarto uma mesa. Comprei uma mesa nova e, tipo, tô esperando chegar, mas tô com uma mesa aqui. E o que eu faço? Eu tô todo dia acordando na mesma hora, que nem eu fazia pra ir trabalhar. Então, tipo, todo dia, a mesma hora que eu acordo, todo dia eu tomo café na mesma hora. Sábado e domingo que não, mas eu tomo café, aí eu vou lá, aplico insulina, como. E eu tenho os meus horários de me alimentar que nem eu tinha no trabalho. A diferença é que eu não estou no trabalho, eu tô em casa. Não tô lá, né? Enfim. Mas eu tenho os meus horários pra me alimentar. Nossa, gaguejei agora. Pra me alimentar, tenho os horários pra poder aplicar insulina antes de comer, enfim, medir a glicemia e tal. E no trabalho eu sempre me organizei muito com agenda, assim. Eu pego a agenda, aí eu coloco o que eu tenho que fazer no dia. E eu escrevo, e eu vou ticando. Eu tenho, tipo, um monte... Não é nem agenda, é caderno. Eu tenho um monte de caderno já, tipo, acabado, porque eu faço assim. E a minha rotina é assim. Eu vou lá, boto o que eu tenho que fazer no dia e vou ticando. Geralmente são 2 folhas de coisa, porque tem muita coisa. Tem o Biabética e tem o meu trabalho na Unisocial. São 2 trabalhos que eu faço. Então, tipo, eu acordo 6 da manhã e eu só acabo de trabalhar agora, tipo, 9, 10 da noite. Caramba, É a minha bicho, vida. É a minha vida. coisa É louca. assim. É assim. Mas assim, a Ó, rotina é essa. É essa. Tipo, não tem muito mais além disso, não. que bom que você tem conseguido fazer isso. Eu vou tentar É, fazer, eu tenho tentado fazer isso também, de manter uma rotina. Mas, ó, brigadão mesmo pelo convite. obrigada. Já fica aqui um convite pro papo do Calcinha com a Insulina, fase 2. Fase A gente 2. fazer, é uma live mais descontraída, a gente faz mais brincadeiras. Sim. E é isso. Brigadão mesmo, de verdade. Obrigada. Vamos encerrar que a gente tem coisa ainda para fazer. Mas, Sim. ó, coração, beijão para você. Obrigada. Sucesso sempre. E é isso. Obrigadão, gente. Quem tiver dúvida, Beijo. pode me chamar lá no Chama o Diabéticos da Ilha, Lucas. ou no meu Chama o particular, ou Lucas. mandar mensagem para a Bia aí, tá bom? Tchau, tchau. Ah, Beleza. olha eu achando que eu tô de óculos. Eu vou aproveitar também e vou tentar postar no IGTV do Diabéticos da Ilha. É só você salvar no seu, né? Eu consigo Sim. copiar o link e baixar o vídeo e postar também. Fechou? Perfeito, perfeito. Tá bom, Beleza. então. Obrigadão. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boas glicemias. Agora dá para tirar a camisa. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.